Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshape, podcast que é apresentado por mim e pela minha mulher Juliana Salimene, porém, hoje ela não está aqui, hoje eu estou de carreira solo. A última vez que eu apresentei foi com o Brunão e hoje estamos com mais uma pessoa do meio, podemos dizer do meio fitness, né, irmão? Boa. Laércio Refundini, meu parceiraço, treina aqui na Ironberg Alphaville, podemos dizer, um dos melhores profissionais de educação física que nós temos, um cara, assim, que esbanja conteúdo em rede social, né, meu parceiro? Obrigado, irmão, obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Cara, obrigado pelo convite, e tava falando aqui, off, antes da gente começar a gravar, que a Ironberg virou meu quintal de casa, irmão. Eu até brinco com você, né? Eu até brinco com ele. Direto, quando eu venho mais cedo, ele chega aqui normalmente no começo da tarde, você sempre tá gravando, né? Você tem toda uma produção de luzes e tal. Aí eu sempre brinco com ele, eu falo, ó, vou cobrar um valorzinho a mais, viu, pô, pelo espaço. Esse cara usa bem o espaço. Eu vou dizer que você usa melhor do que eu o espaço. Você é o cara que mais aproveita. Cara, e eu vou concordar com você, porque a gente usa mesmo, Sim. Brother. Não, mas assim, você tá falando no começo da tarde, mas a gente começa a gravar, assim, no meio da manhã. Sim, vai embora. E a gente vai embora, a gente grava bastante. E direto, a gente tem gravado bastante. E direto você faz isso, né, irmão? Assim, acho que umas 2, 3 vezes na semana, pelo menos. Nesses últimos tempos a gente tem dado uma acelerada maior. Sim, e esses conteúdos são mais para o Instagram ou para o YouTube ou para ambos? Cara, os conteúdos que a gente tem gravado hoje na Ironberg são todos pro Instagram. Pro Insta. Eu vejo que você tá postando bastante. Você chega a fazer 2 postagens, eu acho, no dia, não? Na verdade, a gente posta 3 vezes por dia, dependendo do dia e tal. Uns reaction também. Antes você postava mais conteúdo engessado, podemos dizer, né? Era mais só relacionado a treino. Hoje, não que não seja relacionado a treino, mas são meio que, às vezes, alguns com opiniões ali, o que vocês acham e tal. Não fica só engessado, né? No treino. Mas vamos começar do começo, né? Manda aí, brother. Você, profissional da educação física, como começou nessa? Você já foi atleta, que eu sei, você já competiu. Competi como foi o início de tudo isso? Sempre foi seu sonho começar a faculdade de educação física? Porque você tem mais ou menos a minha idade. Quantos anos você tem? 37. 37. Tô com 29. Rapaz, eu tô andando de pneu furado, velho. Mas você tá bem, pra quem já hormonizou, você tá bem, pô. Cara, eu já hormonizei muito até, né, mano? Eu lembro, quando eu te conheci, você competia ainda. Não faz muito... Cara... A última competição sua foi em? Puta, tem uns 3 anos aí que eu subi pela última vez. Eu lembro, assim, não faz né? muito tempo, não. Mas eu competi bastante durante um tempo, depois eu parei, depois eu voltei e fiz mais alguns shows. Sim. Brother, eu comecei a treinar com 13 anos e eu sempre curti demais o fisiculturismo. Eu sempre gostei muito. Então, naturalmente, a coisa foi indo para esse lado, né? Então, lembro que eu fui mecânico na minha adolescência ali. Caramba. Isso era meio que... Eu vi umas fotos que você postou no seu Insta recente, você novinho. Você era meio nerdão, não era? Cara, total. Ou não, assim... você era descoladão da escola? Não, total. Você era sempre fui o mais quietão no fundo e tal. Sim. Sempre. E aí, enfim, fui mecânico durante um tempo, e aí depois fiz a educação física porque curtia treinar. Foi de cara, você não pensou em fazer nenhum outro curso? Porque na época, a educação física, eu vou falar isso aqui e é real. Até 10 anos atrás, todo mundo falava, a educação física não dá dinheiro. Até hoje falam. Sim, a galera mais antiga provavelmente até hoje ainda fala. E se realmente você não souber se desenvolver em rede social, dificilmente você vai ser bem sucedido hoje, né? É uma profissão que depende muito da rede social também, né? Para você vender seu peixe, assim como várias outras, né? Eu brinco que hoje o profissional eu colocaria até medicina aí, cirurgia plástica, enfim. Ele tem que ser influenciador ao mesmo tempo que ele é um bom profissional. Porque ele tem que vender o peixe dele na rede social, né? Não basta ser bom, tem que parecer ser bom, né? Exatamente. Brother, eu concordo com você, mas eu faço um adendo, assim, bem interessante. Cara, eu vejo muitos profissionais trabalhando mal. Então, Muito. Inclusive, eu não... Pelo amor de Deus, eu jamais vou citar nome nem nada, mas aqui eu sou atleta, eu tenho fiz 3 anos de educação física, não me formei, mas tenho graças a Deus, uma baita noção de treino, já tive ótimos treinadores. E a gente acaba vendo cada coisa aqui que eu falo, meu pai do céu, o personal tá mais preocupado em carregar o tripé dele, que não é nem do aluno,
Ah, do que é? passar um treino. É cada uma que vê que dá vontade de chegar e falar, o aluno, troca de personal, pelo amor de Deus. É, dá dó, brother. E aquela frase, né? O personal, ele não pode virar amigo do aluno. Senão... Eu lembro, foda, brother, eu velho. tive uma coordenadora que ela me falava o seguinte, ela falava assim, Lércio, seja o professor amigo, Uhum. não amigo professor. E assim, enfim, né? E a gente entra em outra questão que é como que esse profissional ele precisa separar as coisas, saber até onde vai, etc. Mas até voltando porque eu tava falando, a galera, se prepara muito mal, não estuda o suficiente e, brother, faz um trabalho no dia a dia muito ruim. Sim. Então, ó, você quer ver? Ó, vamos lá. E essa é uma bandeira que eu levanto e eu já falei várias vezes e, cara, é a minha opinião muito forte em cima disso. Bicho, o professor, o personal, ele não precisa ter um shape igual o seu de atleta. Sim. Mas ele tem que ter um shape saudável. Essa pergunta que eu tinha pra fazer pra você, mais pro meio do podcast. Ele tem que ter um shape saudável, porra. Que a gente olha e fala, porra, a pessoa é saudável, Então, velho. você defende isso. Na sua opinião, o personal, Pra ele tem que ter caramba. um shape. Tem que ter shape, personal. Tem. É obrigação. É obrigação. Você sabe por quê, brother? O que eu penso? A pessoa, quando ela entra numa academia e ela olha pro professor, ela tem que se inspirar. É, exato. Eu penso da mesma E em forma. alguns momentos a pessoa tá melhor do que o professor, caralho. Sim. Eu penso da mesma forma. Então, assim, primeiro, mas o conhecimento, ele tá aqui, ele não tá aqui. Bicho, o conhecimento é uma coisa, o dia a dia e o quanto que você impacta psicologicamente o seu aluno é outra coisa. Exatamente. Que é tão importante quanto, porra. Exatamente. Agora, Baza, tem profissional que nem treina. Eu acho que hoje em dia, Você tá metade entendendo? eu acho que não treina. E aí, brother, a pessoa vai falar que educação física não dá dinheiro. Eu falo, não, mas pera, mas você tá fazendo tudo o que você pode para que dê dinheiro? Sim, 100% de tudo. Você tá entregando tudo que você pode? Ou você tá sentando e chorando falando que é a profissão? Você foi ou é ainda experimento para suas técnicas, para seus Cara. alunos. Você trabalha a sua rede social. Porque assim, o cara tem que, hoje em dia, não é mais o seu caso. Mas o personal hoje, ele tem que dar aula. Vamos lá, ele sai da faculdade cru, né? Ele sai da faculdade cru. Pra caramba. Ele sai totalmente cru da faculdade. Isso eu posso falar porque eu fiz até o último ano de educação física. Eu não me formei porque não ia seguir, enfim. Ele sai cru da faculdade. E eu não então, acho que isso é um problema da faculdade, tá? Eu Não. posso até dar minha opinião. Não, mas é porque é uma especialização, né, irmão? É igual Tipo- o médico, ele vai sair, aí ele quer se especializar em exatamente X, isso. então ele tem que fazer a especialização dele. Vai fazer residência, Exatamente. 3, 4, 5 anos às vezes. Exatamente. Então o educador físico, ele sai da faculdade, ele quer se especializar em musculação. Ele tem que estudar. Estudar muito, porque tem várias metodologias, tem muita coisa por trás. A galera acha que é simples, mas não é, né? Tem Lógico que muitos não. estudos. Então o cara tem que sair da faculdade, tem que ter tempo para estudar. Ele tem que arrumar aluno para dar personal e ao mesmo tempo ele ainda tem que, querendo ou não, postar conteúdos em rede social. Então ele tem que ser 100%. Ele ainda tem que treinar, irmão. Tem que treinar. Ele Não, tem que eu acho que treinar. isso aí é o início. Exato, ou seja, estudar para não ficar para trás, porque direto tem novos estudos, enfim. Estudar, treinar, dar personal. Eu pararia aí. Você acha Eu que a rede vou- social vem automático? Eu vou te trazer uma visão um pouco diferente disso. Porque hoje todo mundo fala muito do quanto que a rede social ela vai trazer retorno, etc. E ela traz. Exato. Mas, ó, eu vou trazer alguns números que aconteceram comigo, Tá. tá? Então, cara, eu saí da faculdade, tipo, era recém-formado, ganhava na academia R$1.200. Continuando onde paramos. Era isso. Se formou em educação física, Dava aula, professor de sala, R$1.200. Mas só como personal, sem rede social, sem porra nenhuma, eu fazia os meus 20k por mês. sim. E, brother, 20k por Que mês... dentro da realidade brasileira é um puta salário. E Cara, 20k porra. por mês, eu tô falando de 2015, 2016. Tá. Isso, Então, assim, tipo, quantas só aulas com no dia? personal. Eu dava uma média de 8 aulas por dia. Era quanto o valor da aula? Na época, de 100 a 150 a aula. Mas o que eu quero dizer é, Mas e a captação Cara, desses alunos? Foi difícil a pra você? própria academia entrega. Sim. Irmão, ó,
e aí eu vou falar para você o que eu falava para todos os professores novos que apareciam, nessa época que eu já estava com minha carteira, né, robusta e tal, e eles me viam dando uma aula atrás da outra, eu falava, mano, e aí, velho, como é que eu faço? Era uma academia grande? Pode falar o nome da academia. Ó, eu comecei na Runner, e aí depois eu fui para Biorritmo. Na Runner não no existe, tempo... não existe mais. Não existe É uma mais. baita de uma academia. É. Qual é a questão, Baza? E o que eu falava pros caras? Eu falava, irmão, faz o melhor que você pode. E espera um pouco. E seja esperto. Tem um pouco de paciência. Faça network. Cara, eu nem fazia isso, irmão. Não? Não. Você tá brincando. A grande questão, Baza, é o seguinte, ó. Eu entrava numa sala para dar aula e, mano, eu entregava o máximo que eu podia para aquele aluno. Então você ia pelo marketing, o melhor que existe, o boca a boca. Muitos alunos, Sim. muitos, me chamavam e falavam, mano, eu vejo você dando aula e eu gosto da forma com que você cuida do seu aluno. Uhum. Eu cuidava do aluno. E você já tinha um shape apresentado? Eu já tinha. Já competia, já. Tinha, então exato. já tinha o pacote. Exato. Qual é a questão, irmão? Hoje eu vejo o professor dando aula escorado, professor com sono, mexendo no celular, professor conversando com outra pessoa. Brother, e aí, essa é uma coisa que eu vou bater muito forte. A gente está para soltar uma certificação para personagens, que é, irmão, a aula, ela é 100% destinada ao aluno. Ao aluno, exato. 100%. Seu tempo é dele. Cara, ele te contratou. Sim. E aí, o personal dá uma aula bosta, pela falta de conteúdo técnico, às vezes machuca o aluno. Eu já vi isso várias vezes. E o cara fala que a profissão não dá dinheiro. Sim. Aí ele se escora, não, eu tenho que ir pro online, eu tenho que ir pro... Você entende? Mas, viado, você não fez nem o básico bem feito ainda. E ele não fica bom nos dois, né? Ele não fica bom no online, lógico, também não fica que bom não. no que tem que ficar. Você entende? Sim. Então, assim, brother, só para retomar isso, vários alunos me abordavam e falavam, mano, eu quero treinar com você porque eu vejo a forma com que você dá aula. Irmão, e eu falava para todo mundo, meu, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é estar como professor em uma academia. Exato. Porque você tem a oportunidade de mostrar para o aluno o seu trampo. Você é bom. Irmão, o que várias empresas gastam bilhões fazendo amostra grátis? Pra pessoa provar o produto e ver o quanto é bom. Isso, e falar, caralho, eu preciso dessa porra pra mim. O professor ali embaixo, ele tá fazendo isso, velho. Um rapaz que... Você entende? O Kainan, você deve conhecer ele. Ele é o responsável dos professores no Baixinho, que é do Sul. Tá, acho que sei. Ele faz exatamente isso. Tanto que ele vai sair da sala já, porque ele conseguiu um monte de aluno de personal. Você entende? Por quê? Porque o cara, ó, bicho... Um detalhezinho que ele passa ali, a minha já, opa... A questão é, o cara, ele não precisa fazer nada demais. Sim. Ele só precisa fazer o básico e atender a pessoa. E mostrar que domina, né? Acabou, irmão. Domina o assunto. Acabou. Você entende? Então, eu vejo muito profissional ruim, velho. E às vezes eu vejo muito profissional ruim com um monte de aluno, porque o aluno não sabe. E aqui a gente vai... Exatamente. Mano, Aristóteles escreveu no livro Ética Nicômaca, ele escreveu assim, somente o sábio sabe julgar a sabedoria. Sim. Então, você que conhece de musculação, você sabe julgar se o que eu tô falando eu vejo é cada certo ou uma não. aqui. Mas o aluno não, velho. Eu vejo cada uma aqui, e não tem como, pô, tô treinando, você acaba vendo. Eu vejo cada uma aqui que dá vontade de chegar no personal e falar, amigo, porra, aí não. Mas assim, qual é a questão aqui, velho, que eu levanto forte a bandeira, e é esse o motivo pelo qual, cara, a gente vai fazer essa certificação. Porque quando eu entro numa sala de musculação e vejo um aluno sendo mal atendido ou fazendo exercício errado sob supervisão, eu me sinto mal. Sim. Porque aquele aluno não sabe e eu posso criar um sistema e falar para ele, ó, agora você só contrata quem eu certificar, porque aí eu tô garantindo esse profissional. Ele é capaz. Saca? Sim. Então, assim, o aluno, ele não sabe, irmão. Não. E se eu vou te falar, tem muito mais nego ruim aí do que cara bom. Mas caralho! Tem muito mais cara ruim do que cara bom, mas muito mais. Porque mas assim, muito irmão, mais. se eu hoje eu for num dentista, eu não manjo... Sim. O que o cara fala, eu acredito nele, velho. Exato. O aluno aqui dentro é a mesma coisa. E eu vou te falar que isso
nós estamos falando só do educador físico. Se a gente for para nutrição, No modo geral. nutrólogo, meu pai do céu, já vi cada protocolo, até de manipulado, que eu olho e falo, meu pai, gastei 3 mil de manipulado, Baza, dá uma olhada aqui. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu. E a soroterapia, então, se eu entrar no assunto, então, os médicos começam a me processar, alguns. Mas você percebe? Cada uma, não, porra, E aí, brother, uma coisa que pra mim é muito forte, irmão. Cara, cuida da pessoa que tá na sua frente. Exato. Porque assim, quando você fala desses protocolos e tal, várias dessas coisas, eu vejo a galera muito focada na grana e não focada em cuidar dessa pessoa. E no objetivo da pessoa também, né? A pessoa tem que mostrar uma evolução, senão, eu me sentiria mal. Mas ó, você fala do objetivo, e esse é um negócio muito legal, que assim, quando eu era atleta e estudava, eu queria entregar resultado para os meus alunos. Eu estudava, eu fazia comigo, caralho, funcionou, vou fazer com o meu aluno. Legal. E aí eu pegava toda essa parte teórica, empírica também, do fisiculturismo, você sabe que, caraca, vem muita coisa legal, e queria encaixar nesse aluno. Numa pessoa normal. Boa. Numa pessoa normal. E aí, irmão, veio a psicanálise na minha vida. E eu comecei a perceber o seguinte, antes do shape, antes do objetivo, existe um ser humano. Exato. Como eu acolho esse ser humano. Sim. Como eu cuido dele. E aí, velho, eu vejo o que eu tenho aqui como, vamos dizer assim, ser humano mesmo, e o que eu consigo colocar em cima de parte técnica. Você entende? Respeitando até o onde ser você humano. consegue apertar. Exato, a grosso modo, até onde você consegue chegar. Porque assim, brother, se eu pegar a dieta que você faz, o treino que você faz, tipo, o seu descanso, toda a sua rotina e colocar numa pessoa, ela vai ter resultado. Mas ela tem a cabeça que você tem? Quanto tempo ela vai aguentar fazer? Você entende? Ela consegue, ela tem o mindset que você tem pra seguir? O quanto que tudo isso pode... Talvez não vale a pena pra ela. Exato. O quanto que isso vai impactar no trabalho dela, na família dela, nas relações, no modo geral. Então, percebe? Isso é o que eu falo pra todo mundo. Cara, é o ser humano que vem antes. E aí, quando um profissional, olha só, ele tá fora de forma e o aluno chega pra ele, e aí, ele tá recebendo bem esse ser humano? Inspirando ele? Olhando pra ele com energia? Na verdade, olha só. Tem que entender o seu cliente, né? Não, mas olha só. Quando o cliente chega, o aluno chega, enfim, e o personal olha pra ele com energia. Caralho, mano, bom dia, vamos fazer um treino. Sim. E quando o profissional, ele tá esparramado em algum lugar, com o celular, bocejando... remela no olho, tipo, roupa amassada. Já chega cansado, às vezes, do trabalho, já tá de saco cheio. Cara, você tá entendendo o que é, pra mim, dar uma aula de personal? Parece algo simples, mas não é. Irmão... lidar com pessoas é difícil, né? Você tem que ter um feeling. E você falou, o cara chega pra você, o cara vai começar hoje a fazer um personal com você. O cara tá gordinho. Você tem que olhar o físico dele e o mental também, exatamente. Tem que ver até onde você consegue ir com ele. Porque não adianta, se no primeiro treino você matar o cara vai falar, não. Cara, eu vou falar pra você que assim, hoje, tá? O Laércio, ele não olha pro físico no início. Sim. Porque o físico é reflexo da mentalidade desse cara. Exato, é o primeiro mental. Então, tipo, eu vou olhar pra esse cara, eu vou entender a cabeça dele, e aí como depois, é o dia a dia dele. Depois disso, eu já vou começar a entender por que ele tá daquele jeito, o que aquele físico representa pra ele. Tá ligado? Sim. Tem um monte de coisa, velho. Tipo, então hoje eu coloco muito o ser humano na frente. Sim. Porque, Baza, de coração, mano, velho, melhorar um físico é uma coisa muito fácil. É muito fácil. Mas também a frase, só depende de você, não é tão fácil quanto parece. Concorda? Não entendi pra onde você foi. A frase que todo mundo fala, só depende de você. Quer emagrecer, só depende de você. Sim, só depende de você. Mas ela não é tão simples quanto parece. O que a gente tá falando aqui depende de vários outros pilares, entendeu? Como é o dia a dia da pessoa, o que atrapalha ela, qual é o mental dela, qual é o problema dela, até onde ela consegue ir numa dieta. Tem muitos fatores. Fazer dieta é para qualquer um, mas fazer uma dieta restrita não é para qualquer um. Baza, eu vejo tudo isso, é muito fácil fazer. Você acha? É simples. Só depende de você. Só. Entretanto... depois que você trabalhar o mental da pessoa, eu concordo. A questão é, só depende de você.
Sim. Entretanto, quem é a pessoa que tá ali? É o que eu tô falando. Depende Exatamente. só dela. Mas e aí? Por Mas que aí você ela tem é que do jeito que ela é? Mas é o que eu tô falando. Você Você tem que entende? entender ela. Cara, A frase parece muito simples. Ah, não, só depende de você. Só depende de você, mas peraí. Vamos analisar sua cabeça, como é que tá a sua vida. Vamos ajustar. Só depende de você agora. Mas você quer ver uma coisa louca? Ó, só depende de você. Brother, eu sou psicanalista. E às vezes, eu atendo paciente que tem uns traumas de infância que, brother, se não mexer lá, o cara não vai conseguir melhorar o físico dele nunca. Ele nem sabe o que ele tem. Ele não sabe. Exato. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, efetivamente só depende da pessoa. Sim. Mas esse só depende da pessoa, nossa, não é mano, tão simples tem quanto parece. muita É isso, coisa lá embaixo. E aí, entendeu? Não o é tão simples quanto personal, parece. ele olha pra isso. Não precisa olhar com essa profundidade de um psicanalista. Sim. Mas, caralho, olhar minimamente pra pessoa e entender isso. Sim. Você entende? Então, assim, uma coisa que eu falo em palestras para personagens e tal. Cara, se o aluno chega, olha dentro do olho dele e pergunta como ele tá. Mas não é esse cumprimento tipo, e aí, como é que tá? Não, como você está? Sim. E tenta sentir do cara Sim. como é que ele tá. No primeiro exercício, você vai perceber Tá bem hoje? se ele vai performar naquele treino ou se aquele treino você vai ter que dar uma segurada. É o feeling, exato. Você tá entendendo? Mas velho? isso é bacana. Muita gente não tem. Quer dizer. E aí eu 90% pergunto pra não você, tem. Baza, até hoje, porque eu nunca vi, tá? Até hoje, você já viu alguém tendo esse tipo de mentalidade? De personal para aluno? Cara, não. Porque eu acho nunca que tive. Não. Eu desenvolvi Como isso. você tá hoje? Vai, através disso, você vai ver como vai ser o treino que você vai passar pro seu. Isso é interessante. Cara, se você chegar... Mano, pela sua feição eu já tenho uma ideia. Exato. Se você tá bem, se não tá, se dormiu bem, se não. No primeiro exercício, eu já sei se vai ser um treino que eu vou apertar, se vai ser um treino mais regenerativo. Sim, exatamente. Mas porque eu fui desenvolvendo essa sensibilidade e fui entendendo que antes do treino, antes da fisiologia, da biomecânica, cinesiologia, vem o ser humano, porra. Vem o mental, né, irmão? Vem o mental, Cara! porra, exato. E é algo tão. É algo. Parece idiota o que a gente tá falando aqui, mas é algo que todo mundo deveria ter, velho. É algo que parece idiota, não é? Mas é algo que todo mundo deveria fazer, mas ninguém faz. Isso é muito louco, né? É por isso que eu vou fazer a certificação. E eu vou te falar uma coisa. Quanto mais o seu aluno for uma pessoa normal, antes de vocês virem me zoar, uma pessoa normal, eu quero dizer, não é um atleta, não é um cara que, pô, é um marombeiro, mais você tem que ter esse Lógico, toque, entendeu? é óbvio. Baza, hoje eu estudo fortemente neurociência e aprofundando muito em toda a parte comportamental, como o nosso cérebro funciona na tomada de decisão. E, cara, um atleta é completamente diferente de uma pessoa normal. Alto rendimento, exato. Tem que entender o que tem ali na sua frente. Sim. Porque assim, e aí, olha só, hein? Eu sou da escola de Valdemar Guimarães. Tipo, mano, Sem- é olhar pro sem atleta massagem, e sim. É sem foda-se. massagem, não tem Mano, tem uma conversa. frase do Valdemar que ele fala assim, quando eu mandar o É sem atleta massagem. pular, a única coisa que ele tem que me falar é qual altura, mestre. Sim, é sem massagem. E, mano, é militar, pra Ser atleta atleta é isso. funciona. Pra mim funciona. Eu posso estar com a maior pica do mundo pra resolver. Chegou o meu momento de atleta, que eu pisei na academia atleta profissional, eu tenho que treinar, eu desligo a chave. É isso. Agora eu preciso treinar, é meu 100%. E se eu Foda-se. tiver ali Nessa como... uma hora é só o treino. E se eu tiver ali como seu treinador, eu quero que você se foda. Sim, Tipo, mano, você é um atleta. Sim. O que tá acontecendo é problema seu. Sim. Dieta, o você tem que caralho. fazer eu melhorar. Não quero saber. Mas, irmão, quanto tem de atleta e quanto tem de pessoas normais que querem melhorar o seu É físico? só, Porque é só você olhar aqui embaixo. você entende? Sim. E olha que a gente tá numa academia que tá ali escrito, ó. Tipo, mano, é o lifestyle Sim. bodybuilding. Mas não tem um atleta aqui, ó. Então, mas imaginem outras, irmão. Sim, Você tá entendendo? exato. Mas assim, aí voltando, até para aterrissar toda essa ideia, você percebe como que os profissionais, eles não fazem por merecer? Sim. Cara, Sim, começa errado. Ou nem começa. cara, Não, eu concordo. é Eu que não- assim, Eu Baza, não tinha ó, parado. Não é minha profissão nem nada, mas eu nunca tinha parado pra analisar, fazer essa análise. Ó, Isso é real. frase de Bernardinho. E eu acho que quando a gente fala de Bernardinho, a gente não Sim, precisa dar contexto. Ele fala assim, ó, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade da vitória. E aí, velho? A galera tem essa vontade de se preparar? Mas a faculdade que eu fiz,
Na época, a gente fazia licenciatura primeiro, 3 anos, depois fazia bacharel. Eu lembro que, enquanto eu estava fazendo a licenciatura, eu já fazia um curso técnico de musculação da FEPAM na época, que a galera fazia para tirar o CREF provisionado. Sim. Que era 1 ano de curso, caralho. Quando eu terminei a licenciatura, que eu já tinha meu diploma, eu fiz o meu bacharel junto com uma pós-graduação em biomecânica. Irmão, quando eu peguei o CREF e eu podia dar personal, eu já era um cara tecnicamente muito, mas muito superior a qualquer um que estava na sala comigo. É a lei da selva, irmão. Ganha quem tem mais fome. Não tem conversa. Cara, quem tá com mais fome vai ganhar. E aí, o que eu vejo hoje é o seguinte, a galera não quer fazer isso. Você entende? Se você pegar qualquer profissional formado, às vezes, depois de, né, formado já há 2, 3, 5 anos, e você conversar 5 minutos com o cara, você vê que o cara é muito ruim tecnicamente, velho. Sim. Aí esse cara vai falar que, porra, não tô ganhando dinheiro. Porra, irmão, cara. Mas hoje... Você entende? E a internet, ela dificulta ainda as coisas, né? Porque tem muito nego ruim ganhando dinheiro, né? Pra caralho. Mas né? muito, em todas as áreas. Eu fiz um post esses dias brother, mas... sobre isso. Hoje em dia tem muito... É a era do cara que sabe vender o peixe. Tem muito cara ruim ganhando muito dinheiro, cara muito bom, que às vezes tá empacado ali. Porque não sabe vender, às vezes. Não sabe vender o peixe, exato. Concordo. Mas, enfim, você se formou, começou a dar seu personal, você já começou bem, com um monte de alunos, isso foi em 2015. E cara, você ficou até quando dando personal? Cara, deixa eu contar uma história que é legal, porque, assim, ela vem de encontro a esse papo aí, depois você volta nisso, Sim. tá? Por favor. Eu era professor na Academia Runner, lá e tal, de Moema. Professor de sala? Professor de sala. E aí, irmão, eu lembro um dia, e assim, eu entrava na sala e eu entendia que aquele ambiente era responsabilidade de mim. Sim. Tipo, todas as pessoas que estão aqui estão sob minha responsabilidade. Exato. Eu tenho que cuidar de todas elas. Muito bem. E a academia lá, tipo, tinha o piso de baixo, musculação normal, tinha o mezanino, e nesse mezanino ficavam os aparelhos de aeróbio, esteiras e o caramba, né? E, cara, eu trabalhava no período da tarde. Um número menor de alunos, então eu conseguia dar uma atenção melhor para cada aluno. Certo dia, eu vi que um cara que eu não conhecia, porque, mano, um professor, ele sabe o aluno. Sabe, óbvio. E ele sabe quem novo, ele sabe. Ele bate o olho, ele sabe. E o cara passou direto pela sala de musculação, subiu no mezanino e foi pra esteira. Eu falei, mano, esse cara não é daqui. Qual é a minha função? Vou abordar o cara. Esse ambiente é minha responsabilidade. Sim. E, cara, aí eu atendendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali e tal. Quando eu vi, o maluco desceu e foi embora. Não consegui falar com ele. Eu falei, caraca, velho, não consegui falar com o cara. Me senti mal. Muito bem. Passou 2 dias, 3 dias, esse cara apareceu de novo. Irmão, mas na hora que ele apontou na porta, eu já me liguei. Ele subiu, eu subi atrás. Ele subiu na esteira, ligou, eu encostei, me apresentei e tal. Fiz o meu trabalho, mano. Não fiz nada demais, Baza. Só me apresentei, perguntei se ele já treinava, Precisando de alguma coisa. se ele precisava de um treino. Ele falou que só queria fazer o aeróbio. Tentei incentivar ele a fazer musculação, ajudaria ele, etc. Só o meu trabalho. Beleza. Baza, passou mais ou menos uma semana. Veio um cara que estava agora montando um time de coordenadores para a rede. Esse cara que eu abordei, ele era um cliente oculto. Sim. Que ele estava ali para identificar um bom professor para se tornar coordenador. Sim. E foi assim que eu me tornei coordenador. Olha só. E aí eu te pergunto, irmão, e aí? Eu me tornei coordenador por quê? Mas você fez, assim, Porque eu só fiz o básico. Mas eu vou te falar... Nada demais, zero. Eu vou te falar, eu como hoje, um dos donos aqui da Iron, sócio, um dono de academia hoje, o que você fez aí é muito difícil de um professor de sala fazer. Cara, é o Porque básico, ele acha irmão. que ele vai estar fazendo para a academia, que a academia não é dele, então ele só tá ali, tem que ajudar o pessoal na sala só. Bazar, Mas isso é muito doido. E eu tenho certeza que aqui embaixo poucos fariam isso. Bazar, ele tá fazendo pra academia, é sério? Ele foi contratado pra isso. Mas ele ganha pra isso. Muita gente não pensa assim. E eu sei disso Então, porque mas eu aí posso falar. tem que morrer na merda, Exato. brother. Hoje mesmo, cara, a Jaque, pra quem não sabe, ela é a gerente aqui da unidade. Eu tava me incomodando tanto que eu fui falar com ela a respeito de um professor de sala aqui, que assim, é um cadáver aqui no meio.
Cara. Não, é cadáver, meu irmão. E pra eu me incomodar... Não, é um cadáver, é um sono. É que você é super de boa, mano. Não, é um sono. Mas, meu, assim, é inútil. Inútil, desculpa a palavra, mas é de um nível, assim... E tem o Kainan, que ele é o responsável dos professores. Eu falei, Kainan, o cara ali... Ele então, Baza, ele é bem desligado, ele parece que não tá muito afim de trabalhar aqui. Eu falei, não, quero gente que trabalha aqui, que se orgulhe de trabalhar aqui, que goste de trabalhar aqui. Cara, é uma Ironberg, velho. Porra. Porra, a gente tá em Alphaville. Pra um educador físico, porra, é um sonho isso daqui. Mano, entendeu? é óbvio. Ironberg de Alphaville, porra, você, o Lércio, na sua época, imagina, pô, beleza, runner de Moema na época, Moema, puta bairro em São Paulo, pra quem não conhece, mas essa aero aqui de Alphaville, quantas pessoas, quantos influenciadores, empresários treinam aqui? Cara, ó, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu aqui, tá? Tem um influenciador que treina aqui, e na verdade vários influenciadores treinam aqui. E eu tenho uma gratidão muito grande com esse cara, porque o conteúdo dele me ajudou muito. E aí teve um dia que eu vi ele treinando, eu falei assim, irmão, você me ajudou tanto que eu quero te dar uns toques aqui, porque eu quero retribuir um pouco. Tá. E aí eu dei umas dicas pra ele falou, mano, você dá personal? Eu falei, não, mano, eu não trabalho, eu vim aqui só pra te dar um toque mesmo, porque eu curto seu trampo. Tá. Qual é a questão? Sim. Velho, em, sei lá, 10 segundos. Tá vendo? Exato. E aí, qual é o grande ponto, Baza? Mano, é o profissional que não faz por merecer. Sim. Você tá falando dessas coisas, eu vou voltar de novo no físico. E aí a gente vai juntar com isso, tá? Que você tá trazendo agora. Imagine, irmão, que você vai fazer um procedimento estético no seu rosto. Sim. Beleza? Certo. E aí, velho, você chega lá e aí você encontra a doutora. Como que você imagina que ela deve estar? Tudo assim. Vamos deixar mais fácil pra galera entender. Eu chegando lá, o rosto dela tá todo torto. Não, calma, vamos lá. Como que você imagina que ela deve estar? Sentido de rosto, de cabelo, de roupa? Limpa. Porque ela vai mexer no meu O rosto. avental dela tem que estar como? Exato, limpo. Ela tem que passar o quê? Segurança. Segurança. E o ambiente tem que estar limpo? Tem que passar... Óbvio, ela vai mexer com a agulha, vai furar o meu rosto. Então tem que estar limpo. O ambiente também. Maravilhoso. O cabelo dela tem que estar bem cuidado ou não? Sim. Por que tudo isso é importante? Aparência é importante em todas... Aparência é importante em todas as profissões. Em todas. Mas por que para essa profissional essas coisas são importantes? Pensando que ela vai mexer na estética do seu rosto. Porque se ela fizer uma merda, vai foder com o meu rosto. E ela precisa me passar segurança. E essas coisas passam para você segurança. Óbvio. Um professor cansado passa segurança? Claro que não. Muito menos gordo. Um professor que não tá fisicamente bem passa segurança? Não. Cara, às vezes o professor tá com a roupa amassada, suja, cabelo desarrumado. Gente, cara, mano, a energia da pessoa vai contagiar a outra. Isso é fato. Você não vai num dentista que ele tem o dente podre. Porra, brother. Ou é banguela. O cara pode ser, mano, o pica das galáxias, sabe? Tipo, especialização em Harvard, caramba. Mano, você olha, você fala, você não vai mexer na minha boca. Não. Entende? Exato. A não ser que é um professor já com mais idade. O cara já passou por isso, mas ele tem que estar com o corpo, pelo menos, atlético. Cara, tá obeso, caramba, a energia contamina. É o ambiente, irmão. É o ambiente. É o que a galera fala daqui da Ironberg. O ambiente contamina. Ou o ambiente te puxa pra cima ou te puxa pra baixo, entendeu? E então, aí... as pessoas... E outra, personal, normalmente você vai fechar com personal, você vai ter aula ali 5 vezes na semana. Então você vai passar mais de 5 horas da sua semana com o cara. Ou seja, você vai ter um convívio, vai fazer parte do seu ambiente. Então, seleciona as pessoas para o seu ambiente. Se você quer mudar seu físico, o mínimo é seu personal. Não precisa ser bolado, atleta, Ronnie Coleman da vida, um armário, mas tem que ter um shape porque atlético. Vamos deixar claro que o shape não quer dizer que o cara manja pra caramba, mas não, também não. Assim, eu vejo como coisas diferentes. Sim. Que a galera tem essa dualidade, né? Ou o cara tem o shape ou o cara manja. Caralho, mas o cara não pode ter o shape e manjar? Isso pra mim é o básico, entendeu? Sim. Então, tipo, porra, a mina da clínica de estética, ela tem que estar bonita e ela tem que manjar também, velho. É o básico, sabe assim? Sim. Sim. E aí a gente vê profissionais que não entregam isso, saca? A grande esmagadora maioria. Mas o mais interessante é, o papo que a gente tá tendo aqui sobre professores, cara, se estende pra qualquer profissão. Sim. Exato. A aparência hoje em dia ela é importante em qualquer... Hoje em dia não, sempre foi, né?
querendo ou não, querendo você ou não, a aparência era importante em qualquer profissão. Todas as profissões que você vai lidar com o público, ela conta muito. Cabelo, o jeito que está vestido, até a forma que você fala, tudo influencia. Tudo influencia. Voltando ao um assunto interessante seu, irmão, uma parada interessante, é que hoje você é 100% no online. 100%. Certo? 100% do online. Quando foi essa virada de chave que você fez essa mudança? Quando aconteceu e como aconteceu? Você está me contando que em 2015 você dava aula, personal, e como foi sua trajetória até hoje? Cara, você já competia? Competia. Sim. Na verdade, eu comecei a competir em 2008. Caramba. Novinho. Eu competi na época que você já fez competição pra caramba, então. Pra caralho. Eu competia na época, Baza, que não tinha categorias. O fisiculturismo era o bodybuilding e isso. E fazia por amor, não dava porra nenhuma, muito menos porra nenhuma, era um pacote de malta para você ganhar. Exato. Enfim, né? Mas eu competia nessa época, né? Depois que vieram outras categorias e tal. Não que você seja pequeno, longe disso. Você tem um baita físico ainda, mas você era um armário. Eu vi umas fotos, você era muito maior, eu lembro. Porra, mandei mais de 20 quilos embora. Sim. Né? Mas, enfim, aí trazendo para sua pergunta, né? Cara, chegou uma hora que eu queria mais, sabe? Porque, convenhamos não, é real. Você ser se você dá personal, se você só dá personal, você tem um teto ali, você não consegue passar aquilo. Ou você não tem vida. Ou você não tem vida. Você não consegue dar mais de, não sei, 10 aulas por dia. Não, você até consegue, eu tive mas uma época que eu dava 12 aulas. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa cuidar da sua família, você precisa sobreviver, você precisa viver. E não dá, você tem um teto ali. Tem um teto que não dá pra você passar. Você pode cobrar, a não ser que você comece a cobrar R$1.000 sua hora aula aí, tem 300 alunos, mas... Baza, eu acredito no seguinte, irmão. Fases da vida. Sim. Então, assim, eu tive uma fase que eu era um professor de sala. Cara, mano, eu era muito bom, velho, na sala. Você já tava no limite. Aí chegou uma hora que eu percebi que eu não era mais professor de sala. Eu ainda estava ali, mas a minha essência não era mais aquela. E aí eu fui um personal muito bom durante muito tempo. Dei personal acho que mais de 10 anos. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara... Tipo assim, a minha essência, a minha natureza tá me puxando pra cima, pra outra coisa. Tá, quero mais. Tipo isso, sabe? Sim. Tipo, cara... Aqui é como se eu já estivesse batendo a cabeça no teto. É o teto que eu falei, você tem um teto. Então, e aí foi quando eu comecei a fazer essa transição. Mas só para fechar esse parêntese desse... Cada pessoa tem o seu momento e tal, eu acredito que, cara, você vai ter um momento de uma certa maneira, em uma certa área, e você vai ser muito bom naquilo por um tempo, e naturalmente, isso é o que eu vi acontecendo comigo, tá? E naturalmente vai chegar uma hora que, cara, vai precisar subir para um outro patamar. Então, eu estava até conversando com os meninos aqui. Eu fui o professor de musculação durante muito tempo, ainda sou, mas hoje o meu preparo é 90% em cima de estudos da neurociência. Porque eu estou indo para esse lado, o lado do comportamento humano. Convenhamos, faz parte, né? Tá junto, pra caralho. Mas assim, até falei para eles, por que isso? Porque... Qual é o seu nome mesmo, mano? Felipe. O Felipe, ele falou pra gente que não treina, né? E aí eu falei pra eles assim, eu falei, mano, teve uma hora que eu parei e pensei, eu falei assim, brother, hoje eu só consigo ajudar as pessoas que treinam. O Felipe não treina. Eu não consigo ajudar o Felipe com o meu conteúdo. Eu quero ajudar o Felipe com o meu conteúdo. A mesma coisa aconteceu quando eu tava na sala de musculação dando personal, eu falei assim, brother, eu ajudo uma pessoa por hora. Eu quero ajudar mais. Sim. O YouTube me proporcionou isso, as redes sociais, enfim, no modo geral. Então, assim, como que hoje eu ajudo o Felipe? Não é com musculação, velho. Saca? Então, assim, enfim, os próximos capítulos aí do Laércio, mano, é um neurocientista que fala de comportamento humano, de como ter disciplina para fazer as coisas, sejam elas quais forem. Seja um atleta, seja uma pessoa que está estudando para concurso, uma pessoa que quer melhorar intelectualmente, seja lá por que for, quer fazer a faculdade, enfim. Você deixar o caminho mais claro para as pessoas. É isso. Eu vou ajudar as pessoas a conseguirem conquistar os seus objetivos, porque a disciplina é uma peça fundamental nesse processo. Sabe? Então,
Isso que foi que aconteceu comigo. Durante muito tempo eu fui um personal maravilhoso, eu gostava muito daquilo, tinha muito tesão em dar aula. Mas chegou uma hora que eu falei, mano, cara, eu posso entregar mais. Sim. Saca? Sim. Foi Não. basicamente isso que aconteceu. Bacana. E aí eu fiz uma transição do presencial para online, que, Na pandemia? brother, Foi na pandemia, mais ou menos? cara, foi um pouco antes. E eu passei uma fase muito difícil, assim, velho, financeiramente, porque eu não me preparei financeiramente para isso. E, brother, eu cheguei a receber cartas de ordem de despejo da casa alugada que eu morava. Mas peraí, então, para entender, vamos deixar claro também. Você dava personal e, pelo que eu entendi, você tinha bastante alunos. Mas eu fui tirando os alunos Então, para conseguir dar atenção para online. Exatamente. Então fui baixando minha receita e aumentando meu investimento. Exato. Então você deu meio que um tiro no escuro. Você não foi para online quando já tava, opa, Imagina. tô ganhando mais aqui do que no físico, vou migrar. Imagina, nem Caramba, fudendo. que doideira. Então você Baza, deu... o meu canal do YouTube, ele demorou uma média de 2 anos para se pagar. Às vezes a galera me encontra, cara, pô, o YouTube e tal, que não sei o que, irado, vou abrir um canal também. Eu falei, mano, que você tenha mais sorte do que eu tive. Porque eu demorei 2 anos para empatar. Caralho, e quando começou? O canal 2020? é de 2018. Caramba. Eu comecei a fazer vídeo pro canal da Iridium, ó, e aí, de novo, o nosso papo aqui, velho, ele vai ter basicamente, eu tô vendo isso, tá? Um pano de fundo que é o preparo vem antes da oportunidade. Nas duas fases da sua vida. Não. Pelo que eu entendi. É o pano de fundo do nosso assunto, Sim, do nosso exato. papo aqui. Você tem que estar pronto antes da guerra. O preparo vem antes, né, da oportunidade. Enfim, a Iridium que me descobriu Eu para lembro. fazer vídeo. Sim. E como que foi? Eu era um embaixador porque, mano, um amigo da academia era e ele me levou e tal, e eu não fazia porra nenhuma. E eu me sentia mal com isso. Ao ponto de eu virar pros caras e falar, mano, deixa eu sair, velho, porque eu não tô fazendo nada aqui, velho. Meu Insta era uma bosta, tá ligado? Tipo, mano, eu tô na amizade, eu não me sinto bem. E aí, eu era atleta e estudava que nem um cavalo. Tá. O dono da Iridium na época, ele falou assim, Lárcio, tá tendo uma tendência muito forte nos Estados Unidos de produzir conteúdo por vídeo no YouTube. Porque o que a gente vivia no Brasil era a época do blog. E a Iridium tinha um blog muito forte. E ele falou, velho, essa é a nova tendência. E a gente vai abrir um canal e tal, não sei o quê. Vamos fazer vídeo com você. Porque, mano, você é um atleta, você tem muita parte técnica ali, prática. E você, mano, estuda muito. Então você tem muito conteúdo também, mais tipo artigo científico, caralho. Vamos fazer vídeo com você. Eu falei assim, irmão, eu nunca fiz vídeo na minha vida. Eu nunca falei pra uma lente. Mas eu quero ajudar. Foi exatamente essas palavras que eu falei pra ele. Eu quero ajudar. Então, o máximo que pode acontecer é a gente gravar, não ficar bom, a gente deleta essa porra. Mas vamos. E eu me encontrei na lente. Foi um bagulho assim, tem gente que fala, porra e tal, não sei o que, você vai fazendo, vai melhorando, é verdade. Sim. Mas eu me senti bem na frente da lente. Então, assim, cara, o Laércio do YouTube começou ali, em 2016, mais ou menos. Por quê? Porque ele tinha preparo. E aí, Baza, depois de alguns meses, que a gente já estava conseguindo tração no YouTube, etc., esse mesmo cara, dono da Iridium, ele virou para mim e falou assim, e essa é forte, Lárcio, a gente precisa de uma mulher para fazer vídeo no canal, uma professora. Cara, eu já tinha quantos anos de sala de musculação? Conhecia quantas pessoas? Ele falou, me indica alguém. E eu falei... Cara, deixa eu pensar um pouco, que não me ocorreu ninguém agora. Baza, eu passei uma semana pensando e eu não indiquei ninguém. Porque eu não encontrei ali, na minha rede, ninguém preparada o suficiente para aquilo. Pra entregar o... E aí, irmão, esse episódio, ele me fez pensar no seguinte, brother, as oportunidades, elas estão acontecendo o tempo todo. Exatamente. Só que assim... Pra todo mundo. Pra todo mundo. Todas essas professoras que eu conheço, que eu conhecia naquela época, essa oportunidade apareceu para elas. Entretanto, elas nem ficaram sabendo. Faltou preparo. Sim.
Sacou? Então, assim, primeiro o preparo, velho. Depois a oportunidade, pô. Esteja pronto. Mas a galera quer a oportunidade sem se preparar, Certo. entendeu? Exatamente. Esse é o ponto, né? E eu acho que essas duas partes da sua vida, tanto, vamos dizer, na física, né? Da sala que você começou, quanto no online. Porque você começou o seu canal, você já tinha, obviamente, toda a teórica, você já era um cara que se expressava bem, você já era atleta, então você tinha a prática e a teoria, e você já, querendo ou não, tinha a experiência do canal, da marca, para depois vir com o seu. Então você já sabia aonde você precisava investir e o que você precisava fazer. E você começou o seu canal em 2018. Mas assim, só abrindo um parênteses, tá? Irmão, eu tava no canal da Iridium e eu entregava 110% do Laércio lá, velho. Só para te interromper, os tipos de vídeo era... Assim, vídeo de técnica de treino, como ensinar a galera a treinar e tal. Sim. O que aconteceu Desde o básico até o... Desde o básico até o mais avançado. O que aconteceu com o Laércio no YouTube foi, eu deixei de ser um professor de musculação dentro de uma sala de musculação para ser um professor de musculação dentro do YouTube. Foi isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu dava meu 110% na Runner, depois eu dava meu 110% na Biorritmo, depois eu dava meu 110% no canal da Iridium. Irmão, cara, aonde você tá, faça o seu melhor, independente de qualquer coisa. Exato. Exatamente. A recompensa Runner, uma hora vem. brother, a Runner, eu lembro que no meu terceiro dia de trabalho, eu já fiquei sabendo que os caras iam atrasar salário, que tinha outras questões trabalhistas e tal. A Runner era toda enrolada no final da carreira dela. E aí, brother, eu continuei dando meu 110% lá, velho. Porque era sobre mim, não era sobre a empresa. Eu aceitei. Sim. Eu tô aqui agora contigo dando meu 110, Sim. porque eu aceitei. Sim. Saca? Exato. Então, assim, Isso é mano, interessante. quando você vira pra mim e fala assim, o professor ele não faz o bagulho e tal porque é pra academia, mas, oi, da onde você vem? É pra ele. Às vezes a oportunidade tá passando... Tá ali, às vezes a oportunidade tá ali na extensora da vida dele e ele nem imagina. Mas Era só ele ir lá e dar um toque pro cara que às vezes era a chance da vida dele, era a oportunidade. Eu ainda olho pra isso e... Cara, eu vou discordar de você com todo o carinho, porque assim, o que eu tô falando vem antes. Como assim? Cara, se eu apertei a sua mão, eu vou trabalhar na sua empresa, cara, eu tô me comprometendo a fazer um trabalho foda aqui dentro, independente do que vai acontecer. Exato. Não, mas pra assim, carreira do cara também. Cara, mas assim... Pra carreira do cara também. Porque se você dá 100% dentro da empresa, você tá sendo visto pelos alunos, pela empresa, enfim... pelo todo o ecossistema. Cara, você tá perdendo, às vezes, a oportunidade dentro da empresa que você tá dando 100%. Sim. E até em algo a mais, que você pode escalar assim, que o dono da empresa vai olhar e falar, Laércio, porra, você é um moleque foda. Mas isso vai é lá, certeza você merece, que vai pra cima, vai dar certo, te apoio, vai lá, boa sorte. Irmão, aconteceu isso aqui, semana passada. O Kainan, que a gente comentou, Basa, aconteceu isso, vou sair da sala, porque bababá, não sei o que. Irmão, Kainan, super te apoio, você é um moleque do bem, você é muito bom, e isso, vai fundo. Você vai continuar no personal que eu vou continuar te vendo, fica tranquilo. Você tá certo, vai pra cima, tá na hora de você começar a escalar. Eu acho que você já tem que sair da sala, vai seguir seu caminho, você é um menino bom. Aconteceu exatamente isso. Se fosse um professor, eu ia falar, irmão, caguei, tanto faz, entendeu? Mas cara, eu só vou reforçar isso porque eu acho muito importante, sabe? E, mano, isso é muito forte pra mim. Cara, eu vou entregar o meu máximo, velho. Independente de qualquer coisa. É com você. Saca? Tipo assim, mas isso aí... eu me sinto bem. Mas isso, irmão, a gente já entra em outra coisa. É caráter, é muita coisa envolvida. Mas é isso que eu tô dizendo. Exato. Você entende? Tipo, cara, você quer ser um bom profissional, você quer performar financeiramente, seja lá o que for, irmão... Vem depois. Vem bem depois. Caralho, você tá fazendo o seu melhor. Depois, exato. Exatamente. Como diz o Cortella, né? Faça o seu melhor das condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Eu acho que esse é o ponto. Mano, você tá entregando o seu máximo. Exato. Aí porque é você com você, exato, irmão. A gente vai longe. Exato. Você entende? Não, é caráter, é mentalidade. E aí, brother, é muita coisa envolvida, entendeu? Eu vi isso acontecendo na minha vida.
as coisas elas vão acontecendo, Vão mano. acontecendo, exatamente. E às vezes você nem espera. Cara, é por isso que eu falava pros professores, e talvez eles nem entendiam com essa profundidade. Eu falava assim, mano, faz um puta trampo, o seu melhor, e tem um pouco de paciência. Se você mesmo, irmão, se perguntasse, vamos colocar 10 anos atrás, 2015. Laércio, daqui 10 anos você vai estar desse jeito aqui, com isso, com um canal do YouTube com milhões, andando com esse carro, morando aqui, sendo essa pessoa. O que você falaria? Você acreditaria? Você tá doido? A sua pergunta ela é excelente, velho. Porque assim, ó, eu nunca nem imaginei, nem no meu sonho mais devaneado assim, eu conseguia imaginar que eu viveria o que eu vivo hoje. Sim. Irmão, eu venho de uma origem que, brother, eu andava com tênis furado. Eu colocava papelão dentro do tênis para não pisar no chão. Eu tinha 2 cuecas, brother. Uma eu tava usando e a outra tava pendurada no banheiro porque eu tinha lavado quando eu tomei banho. E ela tava lá secando porque eu ia tomar banho e ia lavar aquela que eu tava usando para pegar outra. A minha infância foi assim, velho. A minha origem é essa. Eu nunca nem, cara, assim, falava assim, mano, dá uma viajada pesada, assim, tipo, mano, cara, o mais foda que você imagina que você vai alcançar. Você não ia conseguir nem chegar. Eu não chegaria perto assim, do que eu vivo hoje, brother. Tipo, pra eu ter esse carro, essa vida, como é que eu vou chegar até lá? Imagina, Você não ia... irmão, eu não conseguia nem conceber essa ideia. Isso é muito... Não passava nem perto da Mas cabeça. é aí que tá a frase, as coisas acontecem e você tem que estar preparado pra isso. Às vezes sua vida te leva pra um caminho que há 10 anos atrás você fala, meu, você tá Cara, louco? mas assim, irmão, eu quero trazer forte pra isso. Por que todas essas coisas aconteceram? Hoje eu olho e eu vejo que é exatamente por conta de... Mano, eu sempre entreguei meu máximo. Sim. Tá preparado? Sempre fiz. Sim. Tá ligado? Sempre entreguei. Sempre tá pronto e preparado pra qualquer... Dentro do seu limite, né? Baza, deixa eu te contar uma história que ela, pra mim, ela é muito forte e... Cara, você que tá assistindo, mano, pega isso, leva pro seu coração. Eu me formei e as coisas como personal não aconteceram assim, rápido. E aí eu lembro que eu trabalhava numa academia mais de bairro, assim, e tal, e aí eu consegui ir pra uma outra academia, melhor, uma Runner, mas da Higienópolis. E, brother, eu trabalhava no período da noite, então você imagina, eu pegava a sala umas 5 horas, fechava a academia às 11 horas. Saía de lá 11 horas, percorria 40 quilômetros, eu chegava em casa meia-noite mais ou menos, e aí, beleza, dormia, enfim. E aí, brother, apareceu um aluno de manhã. Ou seja, eu fechava a academia às 11, chegava em casa meia-noite, dormia algumas poucas horas, acordava cedo, porque tinha que rodar 40 quilômetros para ir pra academia e tal. E, mano, vamos, velho. Por quê? Porque vai dar certo, e vamos que vai dar certo. E aí, então, eu ia pra academia, dava essa aula, voltava pra casa para dar uma cochilada, depois ia pra academia de novo. Irmão, eu rodava 160 quilômetros por dia. No dia. E busão? Aí eu já tinha uma motinha. Já tinha motinha, sim. De busão não ia dar. Sim. Brother, e aí, velho, isso perdurou assim um tempo. E, cara, difícil, tá ligado? E aí eu me lembro um dia que tava chovendo, eu chegando em casa, meia-noite, debaixo de chuva, morava com os meus pais, como eu disse, e da janela do quarto dos meus pais, dava vista pra garagem, né, pra rua. E aí, brother, na hora que eu subi a escada assim, eu vi meu pai na janela. Meio que na sombra, assim, né, no escuro. O coroa tava acompanhando a luta, tá ligado? Sim. No dia seguinte, eu fui dar aula e tal, na hora que eu tava chegando, ele me chamou e ele falou assim, filho, não tá dando certo. Eu tô vendo o que você tá fazendo, eu tô vendo a sua luta, mas não tá funcionando. Faz outra faculdade. Pai ajuda. Irmão, eu não sei porque eu respondi o que eu respondi pra ele, mas eu olhei no olho dele e falei, coroa, eu tenho um pouco de paciência. Vai dar certo. Vai dar certo. E hoje eu tenho um orgulho da porra de falar aqui da minha família inteira, eu sou mais bem sucedido. Sim. E com a educação física, eu tirei meus pais daquela casa que eles moravam no extremo periferia de São Paulo e coloquei eles pra morar num lugar melhor. Hoje eu cuido deles.
Toda a parte financeira, caramba. Aposentou ele, sim. Aposentei isso. Com a educação física. Por quê? Porque faz o seu melhor e tenha paciência, velho. E você chegou a contar essa história pro seu pai? Lembra, pai, aquela vez? Tal. Cara, não. Você nunca teve... Não. É legal você falar pra ele, Não. porra. Ele deve sentir um baita orgulho. Ele vai olhar e falar, Cara. caramba. Isso é muito louco, né? É. Mostra que você sempre teve personalidade, cara. Porque muitas pessoas, na época, você devia ser molecaço. Eu tinha me formado há pouco Exato. tempo. Ainda mais sendo molecão, morando com os pais. Ia meio que seguir o O pai conselho falou, do coroa, exato, mesmo exato. porque assim, velho, se fosse qualquer outra pessoa falando, porra, não tá dando certo, faz outra coisa, mano, qualquer outra pessoa, foda-se. Sim, É seu pai, irmão. exato. Saca? E é o que eu falei pra você, eu não sei por qual motivo eu falei isso pra ele, Sim. mas eu falei, brother, eu acreditei, eu continuei trampando, eu continuei entregando o máximo que eu podia, independente do que tava Você acontecendo ao meu sempre carregou redor. isso com você? Pra caralho, irmão. Pra caralho, saca? E assim, eu acredito fortemente nisso, velho. Primeiro vem o preparo, depois a oportunidade. E faça sempre o seu melhor e tenha um pouco de paciência. Esteja preparado. É isso, irmão. As coisas vão acontecer. Às vezes a frase... E eu acho que isso vale pra vida, no modo geral. Às vezes a frase ter um diferencial... Às vezes só do fato de você estar entregando o que todo mundo deveria estar entregando já é um diferencial. Baza, eu Dependendo da área. entendo esse lance do diferencial, tá? Mas o que eu penso é o seguinte. Eu acho que tá faltando a base. Mas foi o que eu falei. Tipo, Às vezes só o diferencial que o profissional sempre está procurando o mercado tá tão É o ruim que a básico. base já é o é o diferencial, básico, né? exato. Às vezes o diferencial que o cara tanto busca, não, eu preciso ter um diferencial porque o mercado, pô, tá saturado, não sei o quê. Cara, Às vezes que o cara mercado só, saturado. ele tá fazendo o básico, ele já tem um diferencial, que é o que ninguém faz. É. E é isso, tem que começar pela estrutura. É estrutura. Como você trata o seu aluno, tá? Desde o físico até o online. Como o seu aluno é tratado, atenção, você entender o seu aluno. Isso é muito doido. Se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar 5 horas de podcast Cara. aqui, porque entra já questão de caráter, personalidade, aí a gente vai embora. Mas assim, Baza, antes de qualquer coisa, você está falando de tudo isso e tal, trazendo agora de novo para a educação física, enfim, mas se a gente parar para pensar um pouco, isso vai para todas as profissões. Todas. No final das contas, irmão, na outra ponta tem um ser humano lá. E aí a questão é, como que o profissional aqui está lidando com esse ser humano lá? Ele está identificando, está vendo que é uma pessoa que tem seus desejos, suas frustrações, seus medos, seus anseios, enfim. É um ser humano de carne e osso. Não existe copia e cola, ser humano é complexo. Ou Cada é, um de um, um jeito. ou é um número Exato. numa agenda, ou é um número numa tabela, você entende? Exatamente. Isso É o cuidado, irmão. resumindo, é o básico que ninguém faz, né? Um bagulho muito Porra, doido que brother. às vezes tá tão na cara que a galera não enxerga. Mas, irmão, voltando ao assunto da sua carreira, você começou firme no YouTube em 2018, 2020 começou a te dar um retorno, e eu lembrei aqui que ano passado, se eu não me engano, eu vi aquele negocinho de ranking que sempre sai, né, do meio fitness ali. Eu lembro que um mês o seu canal tava em top 1, cara. A gente ficou, acho que 3 meses. no 3 top 1. meses, eu lembro, me veio a cabeça aqui, você começou a falar, eu lembrei. 3 E meses. quantos milhões de inscritos você tem hoje? Hoje a gente tá chegando nos 3 milhões. 3 milhões, porra, gente, pra caramba. E como foi isso? Porque demorou 2 anos pra te dar um retorno. 2020 começou a ir com força ali. É. E você não parou mais. Porque pelo que eu vejo, você alimenta bastante suas redes sociais. O YouTube, como você faz as postagens? É semanal, 1 por semana, 2? Como é? Ou não tem? Cara, o YouTube, durante muito tempo, tinha vídeo todos os dias. Todo dia, cara. 30 dias por mês. Todo dia, sem exceção. Hoje a gente trabalha de segunda a sexta. 6 vídeos na semana. 5 vídeos. 5 vídeos. É. Caramba, você produz 5 vídeos na semana. 5 por vídeos YouTube. por semana. E todos voltados a 100% musculação. A gente tá Dicas de começando treino. já a trazer mais coisas de mentalidade e tal. Assim, esse Laércio, o Laércio psicanalista, ele vai pouco, né, pro YouTube e tal.
mas a gente está começando a levar ele mais. O Lárcio, que estuda comportamento, neurociência, está começando a aparecer mais nos vídeos também. E isso é o que eu falei, né? Vai ter uma crescente aí. Mas... Pode falar. E quando você migrou 100% do físico pro online? Acho que foi 2018. Você já falou. Cara... foi um pouquinho antes da pandemia. A gente vai dar continuidade aqui na história que a gente travou lá atrás. Você foi pro online meio que no escuro. Você falou que quase foi despejado de casa. Quase foi despejado. Foi antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. E quando que você falou, porra, tá dando certo, velho. Tô ganhando já mais que no físico, tá legal. Foi através de patrocínios ou foi através da venda do seu produto ali mesmo? Como é que foi? Como é que foi isso? Não, brother, foi meu produto. Total. Na verdade, mano, ou dava certo ou dava certo. Ou fodeu. Não tinha o que fazer. O fodeu não existe, então tem que dar certo. O que aconteceu foi, eu fui desacelerando as aulas e, mano, botando a minha energia. renda foi baixando e eu fui investindo. Então chegou uma hora que foi, mano, ou o bagulho vai, ou então fudeu, brother. Tipo, sabe assim? Mas assim... Foi o produto, mas o produto só deu certo porque a gente estava trabalhando já forte há um tempo, né? Sim. E aí você perguntou sobre o lance do canal e etc. Brother, foi uma surpresa pra gente, sabia? Total. Porque a gente sempre olhava pros outros canais maiores e falava, mano, a gente é pequeno aqui. Mas a gente sempre fazendo o nosso melhor. E aí, eis que o Gorgonoide faz o ranking, o primeiro ranking maromba e tal, com não sei o quê, e aí a gente aparece, acho que em terceiro lugar. Foi uma forma natural que você nem se tocou, foi indo. Aí eu falei, mano... Mas percebe como que por trás disso tá a mesma coisa? Tipo, mano, a gente tava fazendo o nosso melhor, e tipo, independente de qualquer coisa. E a gente em terceiro. E você, o que eu quis dizer aqui, de forma natural, você nem tinha, você fazendo o seu ali... Não, brother, a gente vai zero, embora. Pra gente foi uma surpresa. Mano, a gente tá fazendo nosso trampo, esse vídeo deu bom, esse não deu, vamos soltando e vai que vai. Vamos melhorando e tal, é isso. E aí passou ali, né, passaram alguns meses e a gente, cara, tipo, atingiu, né, a gente conseguiu passar o Cariani e a gente ficou em primeiro no ranking, a gente se manteve em primeiro, acho que uns 3 meses. Caramba. Aí ele veio com o projeto do Flow, né, e tal, aí foi porrada, assim. Mas, de novo, brother, foi o preparo. Sim. Foi o que a gente tava trampando. O preparo e eu vou além ainda, não é só o preparo. Entra uma coisa aí que a maioria da geração mais nova desiste no meio do caminho, porque a galera já quer começar 1000 por hora. E aí eu pego o seu exemplo, eu pego o exemplo de todo mundo, até o meu mesmo. A galera quer postar um Reels e já tem 1 milhão de views. Lógico. Aí o que acontece? Eu também quero. Não, exato, mas o que acontece? Posta 1, não deu certo, 2, 3, mais ou menos, 4, 5. Ah, não dá certo essa merda. Vou parar de postar. Aí para. Aí começa de novo. Aí posta 1, 2. Ah, pra mim não dá certo. Só que o cara que bateu 1 milhão de Reels, ele postou 300 Reels antes. Pra chegar no 1 milhão. Isso é muito louco. Essa persistência... E sabe qual é mais tesão? Hoje eu tô estudando isso aí. Como que o cérebro funciona você concorda comigo nisso que é aí? a pior dificuldade hoje da geração? Porque o que acontece? A galera posta em rede social... Eu vou mais além. O adolescente, enfim, ele segue outros adolescentes que eles veem que ganham dinheiro com rede social... E eles veem esses caras postando carrões, grana e bababá, não sei o quê. Eu posto meu carro também, porque é uma conquista minha, não é ostentação nem nada. Assim, e devo postar porque, pô, eu conquistei. E eu quero, se você me permitir, eu quero falar disso depois. Sim, tá? claro, sobre postar isso. E o que acontece? Eu já até perdi o raciocínio aqui, a cabeça tá... Os adolescentes e tal. Exato, a galera vê a vida boa de todo mundo e quer ter também. Aí ele começa, ele acha que não dá certo e ele desiste. Só que a gente tá numa geração que a galera só posta o positivo em rede social. Tem muita coisa por trás ali que a galera não posta e não quer mostrar. Então, eu acho que por conta das redes sociais, essa geração... Não vou nem dizer a geração mais nova, tá? Porque, porra, às vezes um cara muito mais velho passa por isso, vê lá e, enfim, acaba esse é o momento que a gente tá vivendo, esse né? momento da atualidade. O cara acaba se frustrando ali, vendo e falando, porra, eu sou um merda. A grosso modo é isso. Porra. E a gente vai se sentir merda também se a gente ficar vendo os caras mais fodas que a gente e se comparar. Exatamente. Então, uma dica, né? Se eu posso dar uma dica,
Para de olhar o rabo do outro, do próximo. Para de olhar. E faça o seu. Ah, não, mas eu não posto porque eu vou postar, aí meus amigos vão me zoar, porra, vão me tirar de... Foda-se. Esses amigos... Já aconteceu comigo, não. Aconteceu muito comigo. Muito comigo. Esses amigos que estão tirando sarro de você quando você tá começando, é os mesmos caras que quando você dá certo vai falar, caralho, porra, eu conheço ele desde... É isso. Puta, ele é irmãozão meu. Esses caras... Isso é muito louco, velho. Muito louco. Total. Por isso que você que quer começar algo, comece independente da opinião do fulano, do ciclano. Desculpa falar isso, mas eu não passei por isso, graças a Deus. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Às vezes até seu pai e sua mãe vai te desencorajar, porque às vezes tem um pensamento mais antigo ou algo do tipo. Acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E também seu negócio não vai dar certo. Ou você mesmo, se é que você quer virar uma empresa, não vai dar certo também. Então acredite em você e faça por você. Aqui, ó. É igual os negócios de cavalo aqui, é só pra frente. Cara, faça, deixa os outros dar risada, deixa os outros tirar sarro da sua cara. Começou a vender um produto em rede social. Ah, eu tenho vergonha de postar. Irmão, quando você ficar milionário por conta disso, os caras vão falar, puta, eu lembro quando ele começou, eu tirava sarro da cara dele. É foda. Eu já passei por isso, irmão. Acho que você também, todo mundo já passou. Muitas pessoas que não têm o culhão de começar, aponta o dedo, que é a maioria, né? É a maioria. Aponta o dedo na cara do outro pra tirar sarro, mas quando o cara dá certo, fala, puta, conheço ele, irmãozão meu. Mas enfim, cara, de verdade, comece. Você tá falando disso, eu me recordo de ter visto alguém falar essa frase que eu vou falar agora, mas eu não lembro quem foi. Mas o cara falava assim, ó, mano, se a pessoa te critica, é porque ela é menor do que você. Sim. Porque quando ela é maior, ela te encoraja. Exato. Eu fiz um repost semana passada. Você não vê nenhum atleta... É bizarro isso. Vamos tirar, vou dar como exemplo. Eu jamais, como atleta profissional, você também, você atleta também, você nunca vai tirar sarro de um gordinho ou de um magrelo que começou a treinar aqui. Pelo contrário, eu vou falar, puta, que da hora, irmão, que bom que você quer mudar. E eu tinha isso comigo quando eu comecei a treinar, eu era muito magro, Lércio. Eu comecei a treinar, eu tinha 50 quilos. Caralho. Tava um calor do cão, eu ia treinar de blusa, cara, de vergonha. Na minha cabeça eu tinha as roupas que me deixavam menos magro. Então eram os moletão, era só porque na minha cabeça eu ficava menos magro, tipo, entendeu? E eu ia treinar só com essas roupas. E eu chegava na academia, eu via a galera, os marombeiros na época, né? A galera que já treinava. E eu tinha isso daí encanado comigo, eu olhava, os caras não estavam nem olhando, eu falava, meu, acho que eles estão me zoando. Meu, acho que eles estão tirando saudade. Eu ficava com vergonha. Cara. E eu sei que eu não sou o único que passa por isso, porque, pô, já vi vários relatos. A maioria que começa na academia acha que a galera tá, tipo, tirando sarro, que vai zoar. A galera se sente incomodada no ambiente, mas pelo contrário. Quando eu vejo, porra, o cara que tá às vezes fora do peso, tá entrando aqui pra treinar, ou o menininho que, porra, tem 15, 16 anos, é muito magro, tá vindo treinar. Eu falo, porra, pô, que legal, você começou a treinar agora? Comecei, pô, seja bem-vindo, porra, é isso daí. Se eu ver que tá fazendo errado, eu vou até ali e falar, meu, faz assim, ó. Mesmo eu não sendo professor, eu dou uns toques, né? Mas eu acho que, assim, nunca, em qualquer profissão, alguém melhor do que você, ou alguém que já esteja aonde você quer chegar, vai tirar sarro da sua cara, ou vai te humilhar, ou algo do tipo. Sempre quem vai fazer isso é quem tá lá embaixo e quem também é covarde. E nunca vai chegar num patamar que você normalmente quer chegar. Ó, eu vou fazer uma leitura desse cenário, que é o seguinte. Então imagina que tem o Francisco e o Joaquim, amigos de infância e tal, não sei o quê. E aí o Francisco começa a fazer as coisas, começa a postar conteúdo e tal, não sei o quê. Aí naturalmente o Joaquim, ele começa a zoar o Francisco. Esse cenário que você tá desenhando aqui, beleza? E aí, velho, o que acontece? O que tá por trás disso? O Joaquim, ele gostaria de fazer também. Um tem coragem, o outro não tem. Ele não tem coragem. E aí, se o Francisco fizer e der certo... Ele vai se morder a vida inteira. Ele vai, porque aí foi pura incompetência. E sabe o que ele vai falar? Puta, ele deu sorte. Mas assim, o cara, ele vai se sentir muito mal, porque fala, brother, o cara saiu do mesmo lugar que eu. A mesma oportunidade. Mano, tipo, o cara não nasceu com o cu virado pra lua. E aí, brother, é por isso que ele critica. Porque ele não quer que o outro cresça pra ele não se sentir mal.
Exatamente. Saca? Então, assim, mano... Cara, é o que você acabou de falar. Faz o seu e, mano... Isso faz é o seu importante, melhor principalmente, sempre, por acabou, exemplo, tá ligado? eu nasci na Zona Leste, assim, pô, eu nasci em Ermelino Matarazzo, pô, Requebrada. E nunca passei necessidade, longe disso. Mas Meu pai nasci teve em uma Itaquera, condição. viado. É, lá do lado, pô, Aí, é do ó. lado. Eu sou É do do lado, Itaquera. Ermelino ali é do lado. E principalmente a molecada que, pô, que nasce em não vamos dizer comunidade, mas num bairro mais humilde. Meio que eles crescem, né, numa turma de amigos, e meio que, dependendo dos seus amigos, um vai puxar o outro para baixo. Natural. Não deixa sair da bolha. É, não pô. deixa Porque o senão mental vai do se outro sentir mal, caralho. Exato, isso é muito doido. É, vai se sentir mal. Isso é muito louco. Então, converse com seu filho, não deixe ele ter crenças limitantes. E você também que não Baza, pense fora da bolha. pensa assim, ó. Imagina os seus amigos, velho, de infância. Que se pá moram lá ainda. Os caras devem olhar pra você e vai falar, caralho. E aí, às vezes, pra amenizar a dor, eles falam, porra, não, ele teve sorte. Teve sorte, é isso mesmo. Sacou? Ele teve sorte. Não, ele era o playboyzinho da quebrada, ele teve sorte. Teve sorte. Eu era playboyzinho na quebrada, irmão. No mundo eu não era playboy. E aí, velho, eu lembro de uma história que, cara, ela me chocou muito, assim. E ela envolve o meu irmão mais velho. Cara, imagina, meu irmão tem 10 anos a mais que eu, então, puta, mano, ele, durante a minha infância ali, tipo, mano, era o meu herói, tá ligado? E aí, brother, há uns anos, eu fiz um almoço na casa onde eu morava e tal, chamei meus pais, meus irmãos, enfim. E aí chegou um momento, eles estavam indo embora e ele virou pra mim e ele falou assim, porra, eu tenho muito orgulho de você. Cara, aquilo pra mim foi um choque muito grande. Fiquei feliz com aquilo, óbvio. E aí ele disse assim, ó, você soube aproveitar as oportunidades. E aí eu virei pra ele e falei assim, não, mano. Eu criei as oportunidades primeiro, para depois aproveitar elas. Sim. Eu lembro que eu chegava na sexta-feira, depois de um dia inteiro de trabalho cansado, eu ia ter curso no sábado e curso no domingo. O meu irmão tava com o carro dele na calçada, com o som ligado e bebendo. E eu pedia pra ele, mano, baixa um pouco o som, eu preciso dormir que amanhã eu vou estudar. Ele falou, mano, eu tô curtindo meu som. E isso aconteceram várias vezes. Então, assim, mano... Eu tô rindo porque aconteceu comigo também, exatamente. Bem parecido, mas aconteceu comigo também. É muito doido. A vida... Por mais que você tenha, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu passo por isso, eu passei por isso. Eu tenho irmãos também. Mais velhos, inclusive. A criação de um filho não depende só da criação que você vai dar pra ele. Depende muito do fator externo também, cara. Com quem seu filho vai andar, como vai ser porque a criação, assim, seu irmão teve a mesma criação que você, certo? Ah. Correto? Então o fator externo, ele consegue atrapalhar mais ainda do que o interno, cara. Depende muito de quem você vai conhecer na sua infância, na sua adolescência, com quem você vai andar, as suas influências. Então o fator externo, eu tive isso na prática, por conta dos meus irmãos. Eu tenho um irmão bem mais velho, ele tem 43, mora em Portugal. Eu tenho uma irmã. Minha irmã me deu super bem com ela. Mas assim, são os três tiveram a mesma criação. E são três pessoas totalmente diferentes, cara. Totalmente, personalidade, tudo muito diferente. Eu coloco isso, assim, por conta do fator externo, as amizades, o que aconteceu fora de casa, entendeu? Com a vida de cada um. Uhum. Então isso é muito doido. Isso eu sonho em ser pai, hein? Se Deus quiser, eu e a Juliana vamos ter o nosso neném em breve. E eu me questiono muito sobre a criação. A gente conversa bastante, entendeu? Cara... Se você começar você fica maluco, você fala, porra, hoje em dia o mundo tá foda. Ó, vou te falar uma coisa. Essa é uma frase de Freud. Você pode fazer o que você quiser na educação do seu filho. Pode fazer de tudo para ela ser perfeita.
e você vai errar. Exato. Freud falou. Sim. Exato. E você vai errar. Então, tipo, mano, tá tudo Barco certo. que segue, vida que segue. Ai. Pessoal, uma pausa aqui só na nossa conversa, que tá muito boa. Tá até uma conversa profunda. Filosófica, Vamos dar um pause reflexiva. aqui para falar do meu e do nosso patrocinador aqui, do Podshape, a Soldiers creatina com 100% de aprovação no laudo. No site da Soldiers você encontra a creatina de 150 gramas, essa aqui é de 300, tá? Você encontra de 150 gramas até a de 1 quilo. A de 1 quilo sai por R$150 com o cupom BAJU. Então, creatina aí para quase o ano inteiro por apenas R$150. Ó, 1 quilo de creatina, 100% de aprovação do laudo. O melhor custo-benefício do mercado. Além das creatinas, você tem também... a produção aqui quer me quebrar, tá deixando tudo longe, ó. Além das creatinas, você também tem as proteínas. Esse aqui é o lançamento, a proteína isolada. Aqui você tem 1 quilo de proteína, tá? 90% de concentração de proteína, 30 gramas a dose, vem 27 gramas de proteína. Ela é zero carboidrato, zero gordura e mesmo assim ela não é rala, ela é bem saborosa. Esse sabor aqui é o de torta de limão, é o meu favorito, de maracujá também gosto bastante. Aí tem de baunilha, morango, chocolate. Tem várias opções aí de sabores. Além da isolada, tem a concentrada, que tem um pouquinho de carboidrato, mas é um baita custo-benefício. Eu não tenho problema nenhum com carboidrato, consumo muito carboidrato, e não é o carboidrato da proteína que vai te engordar, tá? Então, a proteína concentrada de 1 quilo sai por R$151 com o cupom BAJU. R$125, desculpa, 155 é a creatina. R$125 com o cupom BAJU, 1 quilo de proteína. Certo? Então corre lá no site e já faça seu estoque. Tem pré-treino também, tem glutamina de 1 quilo, tem barrinha de proteína, suplementação completa. Vamos voltar aqui com o Laércio, meu parceiro, e é o seguinte, o papo tá bom aqui, mas nós vamos dar uma pausa, que nós temos um quadro aqui, irmão. Ah, é? É. Aqui tem um quadro, não sei se você assim, já viu. Dá medo aí. Não, é bem tranquilo. Quando fala é bem tranquilo, dá mais medo ainda. Aí qualquer coisa eu jogo a culpa na produção. O quadro aqui é o seguinte, é simples, você vai falar se reveza ou não reveza com a pessoa. Vai aparecer uma foto ali e você vai falar, eu revezo. Ó, e de verdade, mano, no decorrer da minha vida eu aprendi a falar sincero total. Que bom. Então, tipo, vai assim, ser muito, então, cara, ansioso, não gostei, Laércio, o problema é seu, tá ligado? Por esse quadro, ó. Total, assim. É simples, vai aparecer, revezo. Não revezo. Eu já imagino quem vai aparecer aí. Se você falar que não reveza, seria interessante você falar o porquê. Lógico, pra nós. É isso. Fala. Vamos começar? Primeiro, Podshape, reveza ou não reveza? Gorgonoide. Caraca, Gorgonoide o sempre tá aqui, porra. Vocês gostam do Gorgonoide, hein, velho? Cara, Gorgonoide. Brother, eu tive pouquíssimo contato com o Gorgonoide, assim, pessoalmente. A gente chegou a se falar algumas vezes e tal. Mas, brother, pra mim, nem lá nem cá. Então, reveza tranquilamente. É relaxado. Ele tem o... ele tem o jeitão dele. Mas ele é um menino bom, eu conversei com ele também, sempre muito educado, então não tem que falar. Não tenho nada contra, não. Na minha opinião. Mas é um cara gente boa. Vamos dar uma opinião junto, pô. Assim. Próximo, ele faz o trabalho. Eita, agora. O Jojo. Jordão Caraca, o Jojo tinha que ter, né, velho? É a remada do Lalá e a remada do... Eu só revezo com o Jojo se ele fizer a remada do Lalá. Senão não tem... Cara, é muito legal falar do Jojo, porque assim, ó... Gente, eu não tenho nada contra o Jojo, mano. É uma opinião, né? Cara, assim... Não, mano, nem isso. Assim, eu não tenho nada contra o Jojo. A gente diverge de conteúdo técnico. Então, assim, uma coisa é o que você acredita, outra coisa é quem você é. Então, assim, você falou, porra, eu gosto aqui de torta de limão, é isso? Caraca, base, eu não gosto de você mais não, mano, porque eu não gosto de torta de limão. Mano, é isso que aconteceu. Eu gosto de chocolate. Caralho, tipo, não, mano, eu não gosto de limão, então eu não quero mais olhar na sua cara, eu não gosto de você. Foi essa história que o pessoal meio que entendeu, e não tem nada a ver. Então, assim, eu não tenho nada contra o Jojo, admiro o trabalho que ele faz. Mano, revezaria, mas só se ele fizer a remada do Lalá também. Mas aí depois eu faço a remada do Jojo junto com ele. Isso daí deu o que falar na época, né? Deu, porque a internet inflama, né? A internet dá uma inflamada no Deu, Mas assim, é até legal trazer, porque assim, todo mundo viu a treta. Mas ninguém viu como a treta começou, né? O que acontece é o seguinte, gente.
Cara, eu passei muitos anos da minha vida dentro de uma sala de musculação, dando aula, observando o meu aluno. E também fazendo os meus treinos e observando o meu corpo. Baza, eu sou um cara tão nerd que na época que eu era atleta, hoje eu vou treinar braço, bíceps e tríceps. Exemplo, eu pegava o livro de cinesiologia. E, gente, cinesiologia é uma área da ciência que estuda o músculo, a posição que ele tá e os movimentos que ele proporciona para você no corpo. Então, tipo, o bíceps, onde ele tá e tal, os ossos que ele tá preso, quando ele contrai, o que ele faz, é isso. Eu abria o livro em bíceps e olhava todas as funções do bíceps. Mano, o bíceps faz isso e tal, não sei o que, posição, parará. Aí via tríceps para saber como eu ia conseguir ativar melhor esse músculo no treino que eu ia fazer. Tá. E era bizarro, eu tinha vários insights durante o treino, porque tá com aquilo fresco na cabeça. Então, eu sempre estudei muito e sempre observei nos meus alunos e tal. Então, a remada do Lalá, que foi, né, ganhou esse nome, ela surgiu disso tudo. E é o meu jeito de ensinar os meus alunos. Beleza? Tudo certo. Tô eu relaxado, de boa, certo dia, a gente chegando na Ironberg lá de São Caetano pra gravar, e o Rani, ele vira pra mim e ele falou, mano, aconteceu um bagulho aí, não é muito legal. Eu falei, o que tá rolando? Ele falou, então, tem muito comentário dos nossos seguidores, dos nossos, né, inscritos, te questionando sobre um vídeo que o Jorlan fez. Você nem tinha visto o vídeo? Não. Eu falei, que vídeo? O que tá acontecendo? Em síntese, irmão, ele fez um vídeo falando que fazer a remada daquele jeito que eu ensino é zoado, é de puta e não sei o quê, esculachando o jeitão dele, que é divertido, Sim, mas... É um personagem, é. Não é personagem não, é ele mesmo. Sim, mas eu quero dizer que a própria internet pô, eu racho, choro de rir com os vídeos dele. E aí, brother, ele fez o vídeo esculachando. E o que aconteceu? A galera que acompanha, que me tem como professor, falou, mano, e aí? Então você tá ensinando um bagulho pra mim que é uma bosta. Porque o Jojo é um cara de nome no meio, é um cara respeitado. Imagina você, meu aluno, eu te ensino a fazer o exercício de um jeito, aí ele fala que, mano, isso é uma bosta, de puta, é zoado. Aí você vira pra mim e fala, mano, você tá me ensinando um bagulho zoado? Você quer que eu seja uma puta? Você tá entendendo? Vamos resumir, é a remada de frangos, tá? Porra, passando essa remada de tipo, frango mano, a remada é uma bosta, tipo, não funciona, o caralho e tal, não sei o quê. Aí, junto a isso, o meu time dos nossos alunos, da nossa plataforma, começou a questionar também. Ou seja, velho, eu recebi, vamos dizer assim, uma pressão de todos os meus alunos, falando, mano, e aí, velho? Porque de verdade, por mim, mano, tá ligado? O cara fez um vídeo lá e tal, a opinião dele, tá tudo certo, vamos seguir o nosso jogo aqui, tá ligado? Tô levando a minha vida. Mas aí, irmão, eu me senti obrigado a me posicionar, a mostrar o motivo pelo qual eu ensino daquele jeito. E aí a gente fez o primeiro react, a gente pegou esse vídeo dele e eu trouxe, mano, alguns livros e aí eu comecei a explicar no vídeo, falei, gente, ó, vamos lá. Aí eu fui assistindo o vídeo dele, fui pausando e tal, fui mostrando, ó, olha aqui e tal, não sei o quê. Fui meio que mostrando efetivamente da onde eu tirei aquela porra toda. E aí, irmão, aí ele assistiu. Aí ficou doido. E o mais legal é que se você assistir esse primeiro vídeo, você vai ver que em alguns momentos eu falo assim, gente, aqui eu concordo com ele. Eu penso igual, mas ó, aqui eu não concordo. Então, assim, eu deixei claro que é o exercício, caralho. Tipo, a gente tá falando da execução, a gente não tá falando da pessoa, né? Sim. E aí, brother, quando ele assistiu, mano, ele ficou pistola e aí... Caralho, o bagulho escalou, sabe? Sim. Porque ele já levou pro coração total, assim. Sim. Pelo menos foi o que eu percebi, tá? Mas... Então, assim, gente, de verdade, tirando isso tudo, e... Tanto é que, durante todo esse processo, eu fazia stories rindo, brincando e tal. Os outros vídeos que eu fiz, mano, tipo, super levando na boa. Tenho nada contra o cara. E ele também levou uma boa, levou também, né? Depois. Depois ficou tudo bem. Vamos lá, as duas pegam, as duas remadas vão pegar. A remada do Lalá, você consegue trabalhar com menos carga, mais concentrado. A remada do Jojo vai puxar mais braquial, o bíceps, vai pegar mais... variação, as duas vão pegar. Faça então, que você gostar mais. Jojo, beijo pra você. Próximo.
Renato Cariani. Caraca! Ele só mete essa foto dele aqui, pô. Essa foto tá no Photoshop dele aí. O Rei Cariri. Brincadeira. O Cariani tá sempre no shape. O Cariani tá sempre bem. Tá sempre bem. Bem demais. Brother, o Cariani... mano, esse cara, ele transformou o meio, né? Então, assim, hoje a gente vive o... Eu coloco ele como se fosse o presidente do nosso meio, o embaixador. A gente vive o bodybuilder do jeito que a gente vive, graças a ele. Sim. Não foi o primeiro a fazer o que ele faz, porém fez de uma forma mais eficiente e mais formal. O Toguro começou fazendo o que o Cariani faz, porém o Cariani fez com mais efetividade depois. Tendo uma validação maior, ele tem mais a didática. Eu brinco que assim... Brinco não, é um fato. Poucas pessoas têm o dom da palavra, né? Da fala. E o Cariani é um cara que, assim, é o famoso vende areia em praia. Ele vende areia em praia, ele é muito bom para falar, ele é didático, ele é um cara carismático. Então eu sempre falo para todo mundo, o Cariani é o cara do nosso meio, é o cara que tirou da bolha, é o cara que tira da bolha. Eu sempre falo assim, que existem 4 pessoas famosas mesmo no nosso meio, né? Que são pessoas que, para você ser famoso, você tem que furar a bolha. Se você é conhecido só no meio fitness, você não é famoso, você é famoso no meio fitness. Pelo menos é o que eu né? Minha opinião. Existem 4 pessoas que furam a bolha e são famosas fora da bolha. Mulheres, Juliana e Graciane, que furaram a bolha, TV e tudo mais. Total. Cariani e colocaria o Toguro. O Cariani, porra, eu colocaria o Muzi, velho. O Muzi que é mais médico ali, sim. Muzi, talvez Léo Stronda também, né? Por conta da música e tal. Mas o Cariani é o embaixador do nosso meio. Eu colocaria... É como se fosse o presidente do nosso meio, né? Ele é um cara... E vou te falar, incansável. É um cara que trabalha duro também. Aquela questão de estar preparado. É um cara que produz bastante também. Todo dia, até hoje, ele tá gravando... cada dia com alguém. Ele é foda. E leva a galera dos outros meios gigantescos para gravar junto, para fazer projeto. Você falou o pessoal do Flow. Tirulipa treina aqui, ele fez o projetinho com o Tirulipa. Enfim, é um cara assim que... Mas assim, só tenho a agradecer o que o Cariani faz. Fortalece o meio inteiro. Então, caraca, não só revezaria com ele, como revezei, a gente fez um treino junto pro canal da Globo. Deixar ele fazer sozinho, né? Revezava, deixar ele fazer. E ele fez a remada do Lalá. Fez, Não, ele é um cara nota 10, gosto também do Renatão e, porra... Cariani manda muitaço. Ele é demais. Beijo, irmãozão. Júlio Balestrin, Julião, cara, eu comprei uma treta por conta do Júlio. Caralho, uma vez fizeram um react metendo pau nele e eu entrei no meio, porque... Você ficou estranha essa frase, metendo pau nele, você entrou no meio... ficou estranho. Boa. E aí, mas era alguém conhecido? Cara, bicho, é um cara que nem merece falar o nome, porque só dá ibope pra ele, eu acho. Mas assim, foi interessante porque... Enfim, né? O Júlio, ele tem toda uma forma de falar também para a pessoa entender, né? E, cara, eu também sou assim. Então, eu me identifiquei com o que estava acontecendo. Mas, Júlio Balestrin, vamos falar dele especificamente. Brother, o meu segundo campeonato foi o Mr. Santos, 2009. E eu me consagrei campeão lá e tal. Puta, eu tenho o maior orgulho desse campeonato. E eu lembro que eu era na Júnior. E aí, pô, fui lá e tal, ganhei irado. Peguei meu troféuzinho, tá ligado? Sentei na plateia lá porque eu queria ver os caras. E o Júlio tava vindo de um Arnold Classic. Eu acho que foi o primeiro Arnold Classic que ele competiu. Em Ohio e tal. E aí, brother, ele tava gigantesco, velho. E aí eu lembro que o cara da produção, ele veio me chamar, mano, vai lá subir no overall. Eu falei, eu? Do lado dos... Nem fudendo, velho. Eu falei, mano, eu quero ficar aqui assistindo os caras. Deixa eu ver. Porque o Júlio tava infernal nesse champ, assim. Então o Júlio sempre foi o nosso herói, né, do fisiculturismo. Então eu colocaria até o Júlio ali num patamar até próximo de Eduardo Correia, se a gente pensar, tipo, né, desses Não, o Júlio caras. tem uma bagagem gigantesca, não só como atleta, mas como treinador também, né? Ele, assim, então, porra, já foi Julião, meu treinador também. Julião. Seria um prazer pra mim revezar com ele. Na verdade, a gente nunca treinou junto.
Então... Ele é uma pessoa incrível. Mas nem queira, foi a única pessoa que eu treinei junto e vomitei na minha vida. Próxima. Motoqueiro do iFood. Motoqueiro do iFood. Caraca, motoqueiro do iFood. O pior é que nem era iFood, velho. Era Uber Moto, sabia? Pô, pra quem não sabe, pessoal, eu não sei direito da história porque eu vi por cima, né? Faz quantos anos isso? Cara, nem sei também. Uns 3 anos, 2, enfim, Uns acho que até mais. por aí. Uns 3 anos, mais. o Laércio teve um probleminha aí que deu uma polêmica danada. Isso te prejudicou na época, eu acredito. Muito. Patrocínio, com contratos? Tudo. Com tudo? Tudo. Baza, foi a pior fase da minha vida. Caramba. E você, A mais difícil. Você já estava bem já financeiramente por conta do online? Suas coisas já estavam andando tava já? médio. Tava começando a andar. Tava médio. Assim, as coisas estavam começando a se encaixar. Tá. Mas foi a pior fase da minha vida, irmão. A pior fase da minha vida. É julgamento, Assim, a galera... A gente recebia, era em média 4 comentários hates por minuto no YouTube. Faz as contas. 4 por minuto. E os motoqueiros não se juntaram? Não, velho, a galera foi lá, quebrou a casa inteira. Eu não acompanhei isso, você tá brincando. A casa que eu morava, a garagem não era coberta, mano, quebraram o carro, quebraram tudo lá. Quebraram seu carro inteiro. Mas assim, enfim, brother, foi a pior fase da minha vida. E em contrapartida, mano... Aprendeu muito. Pra caralho. Sim, amadureceu muito, sim. Assim, cara, eu saí dali uma pessoa completamente diferente. Sim, mais consciente. Completamente diferente. Você acha que foi por conta disso que você entrou nessa questão da psicoanálise e tal? Não, eu já fazia psicanálise. Na verdade, nessa época eu já era formado em psicanálise. Mas o que foi? Eu não acompanhei assim. Esse assunto também me pegou meio desprevenido aqui. Foi um surto? Você estava... Cara, eu vou falar pra você bem a verdade que aconteceu, tá? Eu tava pra sair de casa e aí eu precisava pegar carne no açougue que ficava na rua de cima, porque a funcionária da casa, né, ia vir no dia seguinte fazer comida e tal. E aí, mano, eu ia me atrasar pra pegar. Sério, tipo, dava pra ir a pé. Mas, mano, meu horário, tipo, eu falei, deixa eu ver se dá pra pedir um boy pra pegar. E aí eu joguei no aplicativo e vi que o cara, pra fazer todo o rolê, ele ia dar uma estimativa ali, né? Ia demorar uns 10 minutos. Falei, cara, vai ser perfeito, porque é o tempo de eu me trocar e tal. Eu desço, pego a carne, coloco na geladeira e vou. Tchau. E aí eu pedi o cara pegar a carne. Ele demorou uns 20 minutos pra sair de onde ele tava. E nisso, tipo, o cara aceitou e tal, beleza. Aí passou 2, 3 minutos, ele não saiu. Aí eu mandei mensagem, falei, brother, tá tudo bem e tal? Você vai fazer o corre? Aí não respondeu, deu 10 minutos e tal. Aí, tipo, 15 minutos ele começou a responder. Ele falou, não, já tô indo. E nisso eu já tava atrasado. Já tava pronto esperando, tá. Beleza. Com 20 minutos ele sai. Aí eu falei, caralho, beleza, agora vai dar certo. E eu já tava, mano, assim, na sala, esperando o cara chegar só pra guardar o bagulho e sair. E aí, brother, ele pegou a carne, o pessoal do açougue até me avisou e tal. Só um detalhe, né? Tipo, o pessoal do açougue tirou foto da placa e me mandou. A gente puxou, era uma moto roubada. Enfim, hoje, a última vez que eu conversei com o advogado sobre isso, o moleque tá preso. Por roubo à farmácia, por roubo à casa, e enfim, né? E a moto que ele tava usando na época era roubada. E querendo ou não, foi um fator muito mais perigoso pra você, né? Você podia depois... Não, mas assim, por que eu tô falando isso? Porque, cara, foi assim, todo mundo colocou o moleque numa posição de anjo, né? E eu, o malvado. Mas enfim, hoje o moleque tá preso por roubo e etc. Que seja. Mas aí, ele pegou a carne. Legal. Falei, caralho, agora o moleque descer a rua, ele me entrega a carne. Mano, ele começou a se distanciar da minha casa. Mas assim, se distanciar pra caralho. Eu falei, irmão, você não vai me trazer o bagulho? Eu preciso sair. E nisso eu já tava tipo meia hora atrasado. E aí, ele começou a ser muito folgado, velho. Mano, vai esperar mesmo. E, mano, assim, você não faz ideia, brother. Tá. Tipo, me xingando, caramba, 4. Eu olhei pra aquilo, mano, eu falei, cara... Não é possível. Baza, durante a minha vida inteira,
Eu sempre fui o cara do deixa disso. Sempre. Não vale a pena. Sempre fui o cara de, mano, beleza. Tipo, levava prejuízo, eu falava, mano, tudo bem, isso passa. Sempre fui. Eu vejo que você é um cara muito tranquilo. Eu sempre Bem fui. calmo, sim. Assim, tipo, cara, as coisas aconteciam, eu levava prejuízo e o cara, mano, deixa, velho, não quero treta, deixa pra lá. E aí, irmão, esse dia, eu olhei pra situação e eu pensei assim, falei assim, velho, eu fui desse jeito que eu sou a vida inteira. Eu vou ser diferente agora. Pra ver o que acontece. Porque, mano, o que esse cara tá fazendo não é certo. Não é só o fato dele, tipo, tá fazendo tudo isso comigo, mas, porra, o cara ainda tá me desrespeitando e tal, e etc. Eu falei, mano, então, velho, na hora que ele chegar, eu vou quebrar o celular dele pra ele aprender uma lição. Enfim. Cara, fiz isso. E aí, qual foi a primeira grande lição em cima de tudo? Eu não sou seu pai, mano. Não cabe a mim te educar. Tá ligado? Eu quis educar o moleque. Acaba sobrando pra você. Uma outra coisa. Tipo, brother, ele errou. E eu errei. A partir do momento que você rela, você leva pra outro... Assim, ó, uma coisa que é importante. Eu não encostei nele. Ah, não chegou a dar uma... Eu quebrei o celular dele e chutei a moto. Eu não encostei nele. Ah, eu achei que Porque você tinha... em vários lugares saiu, o Laércio espancou o moleque, agrediu o motoboy. Eu só bati o olho e é algo Assim, também que me pegou de surpresa. Eu não, cara, não vi nada. eu desafio qualquer pessoa a encontrar Você só eu quebrou o celular, encostando nele. Bicho, eu não falei uma palavra pra ele. E como viram, foi a filmagem de outra casa? Foi uma câmera de segurança e tal. Mas qual é a grande questão? Cara, eu cometi um erro. Sim. Ponto. Sim. Saca? Então, assim, mano, o moleque fez uma coisa errada? Porra, fez. Então, ele fez uma coisa errada. E agora, o que eu faço? Como eu vou agir frente a isso? Brother, eu cometi um erro. Então, quando eu caí em si e eu entendi tudo que estava acontecendo, eu falei assim, brother, eu cometi um erro. Ele continuou sendo folgado na hora que chegou, pessoalmente ou não? Não. Mas assim, cara, aí eu comecei a perceber o seguinte, Bazar. O jeito que eu sempre fui é o jeito certo. Sim. E é coisa que acaba acontecendo, que é pra você aprender também. E são coisas da vida, ninguém é perfeito, todo mundo acaba errando. Que bom que você aprendeu com isso. Mas e eu aprendi muita coisa, mas foi a pior fase da minha vida. Mas a história eu não sabia, né? Todo mundo tem sangue de barata também, né? Brother, ele demorou 1h30 pra chegar na minha casa. 1h30, uma coisa que era 10 minutos. E acho que esse não foi o principal. Foi um dos fatores, lógico, mas o fato também do cara, além de estar te ferrando, que você estava atrasado para o compromisso, algo que ele levaria 10 minutos, demorou 1h30 e ainda tá te xingando depois. Não, ele, assim, a sensação que eu tive... Tá tirando com a minha cara, né? Não, mas assim, a sensação que eu tive, e eu tô falando sensação porque, pô, eu não tava dentro da cabeça dele pra saber, mas que ele fez de sacanagem mesmo. Sim. Saca? Sim. Cara... Mas, enfim, já foi, aprendeu e como... Aí, detalhe, né? Uma coisa que é importante falar. Todo o processo, ele correu e tal, tipo, eu paguei os danos que ele teve. Então, cara, tipo, resolvi tudo que eu podia resolver. E como deu uma limpada nisso, como você voltou, assim, deu uma mexida na sua cabeça, óbvio. Você ficou um tempo sem postar... Cara, como foi o pós disso daí? Fiquei por orientação de algumas pessoas e tal, mas foi um grande erro. Uma coisa que eu aprendi também com tudo isso a gente que é figura pública, a gente deve uma satisfação para nossa audiência o tempo inteiro. Sim. Então, eu me ausentei, né, e tal, tipo, fiquei quieto. Mas você assume a culpa mesmo, né? Assim, você sumindo e não falando nada, fica pior ainda, existem muitas coisas aí por trás. Mas assim, essa foi uma coisa que eu aprendi, tipo, cara, primeira coisa, eu já pego aqui, já abre um story, gente, ó, o seguinte e tal, Enfim, mas como que... Cara, eu me recuperei disso, né, você falou. Brother... Porque, assim, por mais que...
É foda um monte, meio que uma perseguição, um monte de gente xingando atrás de você. Cabeça, querendo ou não, pô, você é ser humano, você não tem sangue de barata. Você meio que entra em uma depressão ali que às vezes você nem percebe, né? Pô, Não, brother, você mas começa assim, a sair na rua e fala, pô, o cara tá falando de mim, pô, tá me xingando, não sei o quê. Deve ser, eu nunca Você passei sabe- por você isso, mas sabe- deve ser embaçado. você sabe o que você me fez lembrar? Cara, no meio de tudo isso, então imagina, e aí, puta, aí, porra, levantaram todos os meus dados, colocaram nas redes sociais, tipo assim, placa do carro, endereço, Então, você não sabe o cara. que pode acontecer. Aí aparece não vou nem falar que é um influenciador, é um cara que aparece de vez em quando na internet falando que tinha que me matar mesmo e que não sei o que e tal. E aqui entra uma coisa muito interessante. As pessoas olham um comportamento e elas tiram por base para saber quem é a pessoa, para construir uma pessoa ali. Cara, é bizarro, né? Enfim. E aí, brother, eu lembro que eu não saía de casa e tal, medo da porra. E eu ia pra Ironberg treinar à noite. Pô, mas era pior ainda. Porque à noite a porra da Ironberg tá desligada tudo. Entendeu? Vocês não apagam as luzes brancas Sim. à noite? 10 horas, sim. Porque aí eu, mano, meti um Camuflado. boné aqui e eu precisava ir pra academia, porque senão eu acho que eu ia surtar de vez, tá ligado? E aí eu lembro que um dia, pô, eu cheguei na Ironberg e tal, tô ali quietinho no meu canto, treinando. E aí imagina, o mundo pra mim ele tava desabando, né, velho? E uma coisa importante, cara, o Laércio não é só uma pessoa, é uma empresa e tem um monte de gente que tá debaixo de mim, velho. Exato. Então assim, imagina a responsabilidade também, Sim. né? Que seja. E eu tava ali treinando e tal, aí veio um cara e ele me cutucou. Eu falei, cara, o maluco vai vir falar desses bagulho e tal. E aí o cara falou assim, mano, eu acompanho o seu conteúdo. E ele falou algumas coisas e tal, o quanto que o conteúdo já ajudou ele. E ele só me agradeceu pelo trampo e tal, e falou, mano, do caralho, continua fazendo, porque você ajuda muito a gente. Esse cara não sabia. Irmão, eu olhei para aquilo e ele falou, mano, não para. Sim. Eu, cara... E aí meio que esse cara, ele conseguiu me tirar daquele mundo desabando Buraco. e conseguiu me lembrar o quanto que o Coisas trampo boas que a que você gente já fez, faz, né? a gente ajuda, saca? E foi bizarro, assim. E Mas- aí, enfim, né, mano, as coisas foram Sim. passando, mas eu passei uma fase, assim, tipo, psicológica Foda, bem né? difícil, tá ligado? Eu já fazia análise há um tempo, tipo, fiz mais sessões de análise, passei com um psiquiatra pra ver se conseguia ajudar de alguma forma, mas foi um período bem pesado, Pô, imagina. bem pesado. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Então, acabou o quadro? Acabou? Então você revisou com todo mundo, tá? Você é um Caraca, cara do bem, tranquilo? Porra. E assim, um ponto importante, só pra fechar isso. Cara, entendo que o humano podia estar passando pelos problemas dele. Então, Ninguém é perfeito, irmão. Ser tá humano, tudo certo. muitos aí mais erram do que acertam e tá tudo certo. Aprender com os na erros, verdade, a gente vambora. mais é do que acerta. Exatamente. E aproveitando a onda do quadro aqui, tem algum profissional da área ou alguém do meio que você não revezaria? Cara, tem esse brother, mas eu não vou Não quer falar o falar o nome nome dele, porque... tá. Não, sabe por quê? Assim, E assim, é um cara... Ele é do meio? Nosso. Nosso Ele que é eu um falo cara do meio fitness e tá? tal. Assim, mano, ele é um cara que eu admiro ele em algumas coisas, mas eu vejo o comportamento dele pra ganhar audiência e tal de uma forma muito pequena. Então, tipo assim, Tá. Vale não dar é- uma, assim, o cara não merece que fale o nome dele, tá ligado? mas vale dar uma porque- dica pro pessoal que tá curioso? Porque senão só dá ibope pro cara. E é Mas isso que ele quer. vamos dar uma dica pra quem tá curioso. Não, não vou dar, não. É o cara que não merece. Mas por que eu tô falando isso? Eu sei quem é, eu já sei quem é. Porque, brother, tirando ele... Mano, Tá. eu me vejo como um cara muito... É um que apareceu há pouco tempo. muito Só assim ou good não? É um que vibes, apareceu há pouco assim. tempo. Não. Não? Já é antigo na área. Eu acho que revezaria com todo mundo, assim. Rapaz, eu vou deixar Relaxadaço. eu tô curioso também, mano. Eu achei que sabia, mas não sabia não. Vou deixar. Faz um Não, corte disso aí, já. comenta aí, deixa nos comentários aqui, você que tá assistindo aí, quem vocês acham que é, porque eu não sei. Não. Depois você vai me falar quando acabar aqui. Porra, tô curioso, tô parecendo Maria Fifi. E, irmão, vamos fazer algumas perguntas aqui.
algumas até vazias. Mas Essas são as mais profundas até. mais por curiosidade. Vai. Quanto você acha que é o teto limite, que um personal de sala que só não trabalha com online, que ele só dá personal, pode ganhar? Se Por você fala exemplo, financeiro, um personal de sala, ele consegue ganhar até isso daqui por mês. cara, ó, eu vou fazer conta besta, De tá? padaria, tá? Conta bem superficial, mas eu vou chutar uns 30k, tá? Tá, vamos colocar a hora aula aqui, valor do cara. Cara, eu vou chutar abaixo 200. Tá. E eu vou colocar pra ele trabalhar pouco, 8 horas por dia. Cara, 8 horas por dia é bem de boa. 8 horas por dia dá 7, 8 aulas. É uma hora, 8 aulas. É porque 8 coloca horas. uma hora, por mas aula, às vezes dá um atraso, outro você coloca, dá um atraso de 15 minutos, então acaba sendo 7 aulas. Tá, mas coloca 8 aulas. Dá 1.600 por dia. Cara, uns 30, 35 mil. 30 a 35 pau. Trabalhando só com... tem professor Só dando aqui, aula. não é um ou dois não. Tem alguns aí Cara, que cobram ó, R$300 a hora aula aqui. Eu tô jogando 200, mas 200 é abaixo de alguns lugares. Sim, porque aqui assim, tem um monte que cobra aqui 300, tem 350. aulas acima e em outras academias que eu já Sim. treinei também. Sim. 250 é a média hoje. Então, assim, eu fazia 20 mil na época que era 100, 150. Saca? Então, cara, porra, o cara fazer 30 mil por mês hoje é uma grana boa. É uma grana boa, uma grana ótima, porra. Você entende? Dá pra viver super bem. Porra, pra caralho. E E não é difícil, velho. Se o cara trampar volta bem, para aquele assunto que a gente em falou. 6 meses ele chega nisso. velho. Exato, volta para aquele assunto que nós falamos. E, irmão, hoje você trabalha 100% com online. Pra galera, que provavelmente todos que estão assistindo te acompanham, mas para ficar mais claro, você não é o cara que faz a consultoria online, você hoje é um aplicativo, é planilha de treino, o que que é? Hoje eu tenho um time e eu tenho nutricionistas, personagens e fisioterapeutas Ok, que acompanham os nossos alunos durante toda a jornada com a gente. tá. Então a gente tem dentro da nossa plataforma várias aulas que eu dou, né, ensinando todos os pontos, etc. E todos os treinos, as planilhas e tal que eu montei. Esse é um formato que a gente trabalha. Fora a mentoria que eu, enfim, trago detalhes depois. Então, esse aluno, ele chega, ele recebe uma dieta personalizada, ele passa com todos os nossos profissionais e esses profissionais ajustam o treino que eu montei para ele. Pra ele. Tá. Então, Pega a sua base. Exato. Então faz um ajuste personalizado para esse aluno. A dieta é 100% personalizada do zero, né? Levando em consideração rotina, preferências alimentares. Na mentoria, existem outras entregas, encontros comigo e tal. então Então vamos tem lá. alguns produtos. Para ficar claro, hoje você vende 2 tipos de produto. A consultoria online, que é a famosa consultoria. Eu vou falar consultoria online porque a dieta, o treino Cara, mas eu não concordo com consultoria, sabe por quê? Porque a gente entrega um time multidisciplinar. tem todo uma qualidade por trás. Sim. Então, assim, a consultoria, normalmente, o cara pega a consultoria com um professor que, mano, passa o treino aí, às vezes... Copia e cola. Também. Sim, a consultoria online, Mas- é o que eu falo consultoria online, é para ficar mais claro para a galera entender. É 2 produtos. E tem essa mentoria que aí A tem mentoria encontro seria o segundo. comigo, treino personalizado. Tem um encontro, assim, mais entrega, mais proximidade. A mentoria, então, seria um 360 para a pessoa, que aí vai desde a mudança do físico até o mental. E O também, mental eu entrego nesse primeiro também. no primeiro também. Mas Tá. por aulas. Na mentoria, É algo essas mais pessoas têm encontro comigo. Diretamente com você. Tipo, vídeo Tá. chamada ali. Hoje você vende esses 2 tipos de produto. É dentro de um aplicativo ou não? A gente utiliza umas plataformas, aí Sim. entrega aplicativo também. Tal. Tá, Tudo no celular. Né? legal. Hoje é 100% isso. 100% isso. A gente Legal. está lançando alguns outros produtos. A gente chama de low ticket, né? Mais baratinhos e tal. Que são treinos específicos. E tem esse projeto de lançar essa certificação para os personagens. Show. Isso aí a gente vai lançar mais pra frente. Legal. Irmão, o papo aqui tá bom, mas, pô, já estamos, ó. Eu não sei nem que horas são, mano. Foi nem embora. olho. Caramba. Eu nem vi. Não, o papo foi super bacana, deu 2 horas de podcast. Acho que foi o podcast mais longo que eu já fiz. No caso nosso, que eu falei eu e a Juliana, né? Mas acho que foi o podcast mais longo. Foi, não foi? Foi, né? O Caraca. papo foi bem bacana, bem profundo. Você é um cara assim que eu admiro.
Você é um cara esforçado, gente boa demais. A gente sempre se encontra por aqui. Eu queria te agradecer por ter vindo, foi um prazer. Espero que o pessoal tenha gostado e deixa aí suas redes sociais, a gente vai colocar na tela aqui. Coloca suas redes sociais, fala se você tem algum projeto, seu canal no YouTube também. Não vou falar, eu vou falar consultoria, mas você fala do seu nome. Sua consultoria, mentoria, divulga aí pra galera, deixa aí na tela. Cara, acho que assim, a única coisa, se você colocar Laércio Refundini, você me acha em todos os lugares. E tudo que a gente faz, a minha empresa, é uma transcendência do que eu acredito. E o que eu acredito é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu sou um professor que a minha missão é, por meio do meu trabalho e do meu time, fazer com que você viva melhor. Mentalmente, fisicamente, psiquicamente também. Exatamente, irmão. Obrigado mais uma vez, foi um papo muito bacana e tenho certeza que não será o primeiro. Você irá voltar aí várias vezes. Eu vou começar a fazer debate aqui, tá? Vou trazer alguns convidados, 2, às vezes 3, então vamos começar a deixar isso cada vez mais bacana. O Laércio vai ser um dos convidados aí para esses debates aí. Alguns debates com opiniões parecidas, outros com opiniões divergentes, mas aí fica legal. Eu vou falar o que me vem à cabeça. E por isso que eu coloquei seu nome, você é um cara bom pra mim. Você, não... o Guto, que treina aqui, Galamba, o Correia, esses caras é bom de fazer esse tipo de... Que aí os caras já não, eu não concordo, mas é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários dicas de convidados também. Se inscreva no canal para dar aquela força. Manda para o seu amigo aí acompanhar a gente também. Se você der aquela força, o canal está crescendo cada vez mais. Se crescer mais ainda, de forma mais rápida, vamos começar a fazer ao vivo, que aí fica mais bacana ainda, né? Legal também. O ao vivo é mais bacana. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!